Então vamos lá. Hoje eu quero tentar dar uma visão geral do que está acontecendo, meio que já inclusive comentar de, entre aspas, todas as partes da coisa toda. E aí ao longo do tempo a gente vai entrando em detalhes, tá? Deixa eu começar aqui um pouco falando um pouco como é que funciona o dinheiro, porque é meio difícil de... Dinheiro é uma coisa bastante complicada, na verdade. Tá? Se você perguntar para qualquer pessoa na rua o que é dinheiro, você vai ouvir um monte de coisas que não fazem muito sentido, na verdade, se você parar para pensar. Tá? E eu não tenho a intenção de responder para você aqui essa pergunta, o que é dinheiro? Mas de dar meio que um panorama de o que é meio que o que está acontecendo e tal, para vocês entenderem um pouco melhor o problema que a gente está tentando resolver. Tá? Vocês vão ver que não tem nada de... Do ponto de vista do dinheiro aqui, na minha opinião, assim, não tem muita novidade, não. Essa é a verdade. Tá? Tem muita novidade em relação com a forma como a gente vai implementar isso. Mas vamos lá. O que é dinheiro, cara? Antes de ter dinheiro, em algum momento, a gente não sabe como é que era antes do dinheiro, tá? Ninguém sabe, a gente só pode especular. Mas uma coisa que faz bastante sentido, que a gente faz até hoje, é fazer trocas diretas, né? Tipo, eu tenho a Hélice aqui, é professora, ela vende serviços educacionais, a aula. O Bob é o plantador de cenouras. E eu já vou fazer um parêntese aqui. A cenoura é um easter egg. Se alguém descobrir o que é a cenoura, pode ser que ganhe um prêmio. Tá? Até o final do semestre. Mas, enfim. Deixa... Hã? Não, a cenoura especificamente é um easter egg, quero ver se até o final do semestre alguém saca o que é a cenoura, tudo bem? Mas o Bob é produtor de cenoura, e aí a Alice quer comprar cenoura para comer, e ela tem um problema, eventualmente, que é, o que ela pode oferecer em troca é aula. Se o Bob não quiser aula, não tem troca, tá? Se o Bob não quiser, não tem troca. Tem relatos históricos, tá, de que as pessoas, até depois de usar ter alguma forma de dinheiro ali acontecendo, as pessoas tinham, na verdade, meio que um sistema de créditos numa certa comunidade. Tinha uma certa vilazinha, ou uma tribo, comunidades pequenas, tá, onde essa troca aí aconteceria, do tipo assim, Alice, toma aqui a cenoura e você, entre aspas, fica me devendo alguma coisa. E aí, no futuro, eu vou te pedir alguma coisa e você me ajuda a ter essa coisa, tá? Então, meio que tem vários relatos históricos mostrando que, mesmo depois da invenção do dinheiro, esse escambo não era exatamente dessa forma, assim, uma troca que acontece ou não acontece. Tinha meio que um sistema de crédito informal e isso funciona bem em pequenas comunidades, tá? É bem normal, inclusive, a gente faz isso até hoje. Você vai numa vendinha, numa cidadezinha pequena no interior e compra fiado. Sacou? Talvez o cara te venda fiado. Na cadeia dá pra imaginar que tem esse sistema. Na o quê? Na cadeia dá pra imaginar que tem esse sistema. Eu não conheço como é que é o sistema na cadeia. Assim, mas eu só tenho relatos também. Mas, enfim, tá? Mas esse sistema de crédito, por quê? Porque, tipo assim, isso é mais ou menos como a gente funciona, tá? Tem alguns relatos também que levam a gente a acreditar que esse negócio de ter um bem intermediário, tá? O dinheiro vai servir como um bem intermediário para intermediar esse ato aqui, esse ato de trocar uma coisa pela outra. Tá? De que ele começou a ser usado, na verdade, para você fazer troca com pessoas que você não conhece. Por exemplo, vem um estrangeiro aqui, a gente tem um sistema meio que, a gente aqui na turma aqui, a gente se conhece, a gente meio que tem esse sistema de crédito aqui, que a gente vai trocando as coisas, inclusive entre as a prazo, fiado, mas a gente sabe todo mundo que está devendo para todo mundo, mais ou menos, e tal, sabe? A gente vai sabendo quem são os caloteiros, quem não são, tá? Só quando chega um terceiro aqui, um estrangeiro, que ninguém conhece ele, não tem nenhuma reputação, começa a ficar mais problemático, porque ele vem aqui, fica um tempo e depois vai embora. Eu não quero dar alguma coisa para ele e ele ir embora e eu não receber nada em troca. Tá? Então, provavelmente, a gente acredita que o dinheiro mesmo, o intermediário, um bem intermediário começou para resolver esse problema. Tá?
Mas a gente começa a ter esse problema na troca direta, tá? O que pode acontecer para a gente resolver isso, tá? Eu posso fazer literalmente um sistema de créditos, tá? A hélice pode vir e falar assim, cara, ela assina um contratinho, um recibozinho e fala assim, olha, eu dou uma aula para quem tiver me apresentar esse recibo aqui. E ela oferece isso para o Bob, tá? E aí o Bob pode pensar assim, cara, eu não quero aula. Eu não quero aula, assim. Tipo, eu já sei plantar minhas plantas, eu não quero aula. A hélice dá aula de Bitcoin, é um negócio estranho. Tipo, eu não me interesso por esse assunto, tá? Mas eu vou pegar aqui porque vai que eu encontro alguém que de repente está interessado em aulas de Bitcoin, tá? Aí ele pega esse recibo, faz a troca. E eventualmente ele pode encontrar ali com o Charlie, que é o padeiro da vila. E aí Charlie, me vende um pão aí, cara. Aí o que eu posso te oferecer em troca é um recibo da hélice, você vai lá nela e ela te dá uma aula de Bitcoin. E aí, eventualmente, pode ser que o padeiro fale assim, tá bom, pode ser, vou aceitar. Eu quero ver lá na hélice, ver o que é esse tal de Bitcoin. Hã? Esse tal de Bitcoin, né? Eu quero ver o que é esse tal de Bitcoin. Tá? E aí, repare, esse recibozinho, tá? Ele está funcionando como um bem intermediário para mediar essas trocas, tá? Só que eu gostaria que aqui, nesse momento, isso faz bastante sentido, né? Assim, tipo, é uma coisa que a gente não precisa de muita genialidade ou muita engenharia para falar, vamos fazer isso, né? E pode ser que isso funcione, tá? Inclusive, a gente faz isso hoje também, tá? Por exemplo, milhas aéreas. É você indo lá na companhia aérea, ela te dando um recibozinho tem um número lá de, sei lá, X mil milhas, sacou? E você pode usar isso para trocar com outras coisas. Tem gente que, entre aspas, compra suas milhas. Repare, tá? Mesma coisa que está acontecendo aqui. Muito parecido com o que está acontecendo aqui, tá? Agora eu gostaria que vocês percebessem uma coisa que está acontecendo aqui também, que é algo crucial nisso aqui, que é esse recibozinho que está fazendo papel de dinheiro, que é o que a gente chamaria de dinheiro aqui no meio. Esse dinheiro, ele é uma dívida da hélice. A hélice se comprometeu a fazer alguma coisa em troca de receber de volta essa nota. É uma dívida. Tudo bem? Percebam isso. Isso aí é um ponto fundamental sobre o funcionamento do dinheiro. Porque o dinheiro hoje também é uma dívida. Só que ele é uma dívida mais problemática. Diga. É como se fosse um ecossistema que está dependendo lá da Alice. Porque se a Alice não estivesse querendo a cenoura do Bob, ela não teria meio que gerado essa dívida. Né? É meio que depende. Como é que você perguntou? Depende do. Um ecossistema, né? Depende inicialmente da Alice, porque se a Alice não tivesse querendo... Depende, de certa forma, de a hélice estar ali disponível para garantir que ela vai pagar essa dívida em algum momento, né? Quando alguém quiser fazer o redeem, né? Redeem é... Como é que chama isso em português? O resgate disso. Beleza, obrigado. Quando alguém que tiver com a notinha quiser fazer o resgate mesmo da aula, tem que ir lá na hélice e a hélice precisa ter uma certa confiança de que a hélice vai estar lá, que ele vai encontrar ela, de que ela vai olhar aquele negócio. De fato fui eu, então vem aqui, vou te dar a aula. Porque ela pode se recusar a fazer isso, certo? Ela pode se recusar. Ela pode sumir da comunidade. Ela pode morrer. Percebe a coisa, né? Só que percebam, tá? De onde que apareceu esse dinheiro? Como é que ele foi emitido? É uma dívida da hélice. Ela se comprometeu a fazer alguma coisa em troca de emitir aquele dinheiro ali. Tudo bem? Isso é um ponto-chave da coisa, tá? Mas, de novo, isso gera vantagens, tá? As pessoas faziam isso, a gente faz isso até hoje, em não escala assim tão grande, mas isso aqui tem problemas em si. Por quê? A hélice pode sumir, a hélice pode ser uma charlatã e não cumprir a dívida dela. E aí, efetivamente, o que aconteceu, tá? Imagina que aqui o Bob recebeu o ticket, o Bob passou o ticket para frente.
Então, efetivamente, do ponto de vista do Bob, tá? Ele trocou cenoura por pão. Vocês concordam comigo? Tipo, ele entregou cenoura e recebeu pão. Tá? Para ele, a troca está feita, concluída. Do ponto de vista dele. Do ponto de vista da hélice, ela recebeu cenoura e entregou um papelzinho. Um compromisso futuro. Se ela sumir, ou se ela não, alguém vier resgatar, o Charlie vier resgatar a coisa, o que vai acontecer? A hélice recebeu cenoura em troca de nada. Em troca de nada. Repare que ela recebeu um benefício e não pagou nada por isso. Não foi de fato uma troca. Certo? E se a hélice sumir aqui com o bilhete lá, você recusar a cumprir a dívida com o Charlie, o padeiro, tá? Do ponto de vista dele, ele entregou pão e não recebeu nada em troca. Reparem que, de certa forma, se destruiu algum valor. Se destruiu algum valor. Tá? Alguém ficou com uma coisa a menos. Tudo bem? E na hora que a hélice criou a notinha de dinheiro, se criou algum valor ou uma certa expectativa. Por isso que você consegue trocar isso. Tá? Porque você, de fato, está construindo alguma coisa de valor. Ou que você acredita que tem algum valor. Todo mundo ok com isso? Beleza. Em algum momento as pessoas começaram a perceber que esse problema de ter o bem intermediário ser uma dívida de alguém é um problema. E aí as pessoas começaram a procurar coisas que não fossem dívidas de ninguém, para usar como esse meio de troca. Por exemplo, e aí a gente já usou inúmeras coisas ao longo da história, tá? Concha, sal, cabeça de gado, ouro, prata, vários metais, tipo cobre. Tem um relato de numa ilha, nem sei onde que é, alguma coisa tipo Micronésia, não sei o que lá, uma ilha que chama Iap, que o pessoal usava umas grandes pedras que eles nem podiam movimentar essas pedras, então ela ficava lá parada lá, pedra assim de várias toneladas, uma pedra esculpida assim, botava em algum lugar, alguém trazia isso de barco, botava lá, e aí isso aí era usado como meio de troca, como dinheiro para grandes transações, só que elas não se mexiam, né? Então, eventualmente você podia morar do outro lado dessa ilha aí e trocar a sua pedra que está, você nem vê a pedra, e a outra pessoa também nunca viu essa pedra aí também, mas todo mundo sabe que tem, porque a comunidade é relativamente pequena, todo mundo sabe onde está mais ou menos essas pedras, tá? É baseado na confiança. Tudo é baseado na confiança. Não tenho desconfiança de confiar em outras pessoas. Tudo bem? Mas tem, sim. Entendam que isso tem propriedades que podem ser indesejadas, certo? Que às vezes você precisa de construir alguma certa proteção em torno dessa confiança, certo? Enfim, as pessoas começaram a usar isso, tá? E aí, ao longo do tempo, a gente começou a tentar entender um pouco melhor essa ideia de ter uma teoria por trás do dinheiro. Não é uma coisa nova. Deve ter pelo menos 500 ou 600 pessoas tentando entender melhor o que é essa coisa do dinheiro, tá? E o dinheiro precisa funcionar em 3 dimensões. Ele precisa funcionar bem em 3 dimensões, tá? Porque, repare, a primeira função do dinheiro é servir para você trocar, servir como um bem intermediário para você conseguir fazer trocas, tá? Mas ele não serve só para isso. Vocês sabem que ele não serve só para isso. Afinal, quando você quer comprar uma coisa mais cara, você vai juntando dinheiro, quantidades menores, e vai tentando acumular para você poder comprar uma coisa maior, de mais valor, certo? Então ele tem naturalmente uma função também de reserva de valor, de você conseguir guardar valor ao longo do tempo por algum motivo que você queira. Às vezes você quer ir acumulando, às vezes você quer se precaver porque na velhice você acha que não vai conseguir ser tão produtivo e trabalhar, sei lá que motivo. Isso não me importa aqui, tá? O dinheiro precisa funcionar bem em 3 escalas, em 3 dimensões principais, tá? A primeira delas é na dimensão do espaço. Eu preciso conseguir trocar um dinheiro e ele tem que ser razoavelmente bem aceito em vários lugares, porque senão ele meio que perde valor, percebe? Se a gente tem um dinheiro que a gente usa aqui na nossa turma, e no pessoal que está aqui na sala do lado, eles usam outro dinheiro, tá? E eles não aceitam nosso dinheiro e a gente não aceita o dinheiro deles,
a gente começa a ter um problema. Por quê? Porque a gente tem menos gente com quem a gente consegue fazer essas trocas. Tá? Dinheiros que funcionam melhor em regiões maiores, com mais gente, tendem a ser dinheiros que as pessoas passam a usar em detrimento de outros que não têm essa propriedade, que não funcionam bem tipo, no espaço. Tá? Dinheiro precisa funcionar bem ao longo do tempo. Isso quer dizer o seguinte, se eu recebi uma notinha dessa daqui, e eu guardo isso para mim, eventualmente para acumular mais notinhas e tentar comprar uma casa, que é uma coisa mais robusta em termos de valor, se aquilo que eu estou guardando não funciona bem ao longo do tempo, eu não consigo fazer isso. Por exemplo, se eu tenho uma cabeça de gado, cara, o gado vai morrer, véio, uma hora. Eu não sei quanto tempo vive um boi, mas ele vai morrer. Eu consigo manter ele durante um tempo, mas ele vai morrer. Eu vou perder aquilo alguma hora. Tá? Se eu guardar fruta, comida, aquilo vai se perder alguma hora. Ao passo que se eu guardar um metal, se eu guardar ouro, por exemplo, cara, ouro é o metal mais estável, uma das substâncias mais estáveis que a gente conhece, na Terra. Tá? O mesmo ouro que, sei lá, o povo, milênios atrás estava fazendo joias, que está nos museus hoje, está praticamente igualzinho estava antes, quando ele foi feito lá, uma coroa, um bracelete, uma coisa qualquer, ou uma moeda que seja. Tá igual. É extremamente estável ao longo do tempo. Então perceba que cabeça de gado vai ter pode até funcionar no espaço, porque todo mundo meio que... Porque tem uma utilidade além dessa coisa de trocar. Eu posso matar o boi e comer. Certo? Posso matar o boi e pegar couro. Fazer outras coisas com isso. Tá? Repare que esse bem intermediário não precisa ser um bem estritamente monetário, que eu só uso para as trocas. E, na verdade, a maioria dos bens, eles sempre tiveram, os bens que foram dinheiro, sempre tiveram outros usos que não os monetários. Tá? Sempre tiveram algum outro uso, que eu vou chamar de industrial. Tudo bem? Mas dinheiros, entre aspas, melhores, eles te ajudam a guardar, a reter valor ao longo do tempo. Tudo bem? A nosso dinheiro que a gente usa hoje, que é uma dívida do governo, do Banco Central, sei lá, né, do Banco Central, para mim é tudo governo, tá? Vou tratar isso tudo como... Vou usar esse nome genérico de governo, tudo bem? Ele é um dinheiro ruim nessa dimensão do tempo. Ele é um dinheiro ruim nessa dimensão do tempo? Só você ver. Cara, tem inflação de 4% ao ano aqui no Brasil. 4% parece um número pequeno. 4% parece um número pequeno. Em 10 anos, o teu valor caiu pelo menos da metade. Você olha assim e fala, caralho, você está juntando dinheiro que nem um desgraçado. Você está juntando dinheiro, guardando, para fazer alguma coisa no futuro. Você está deixando de fazer uma coisa no presente para fazer alguma coisa no futuro. E o que está acontecendo se o seu dinheiro não mantém valor ao longo do tempo? Tá? Ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Você está penalizando o seu eu do futuro. Você está penalizando o seu eu do futuro, que vai consumir menos do que o seu eu de agora, e você está penalizando o seu eu de agora, que não está consumindo, para o seu eu do futuro supostamente consumir alguma coisa. Tu está sendo penalizado 2 vezes, hoje e amanhã. É extremamente grave isso. Pelo menos do meu ponto de vista. Tá? Óbvio que você pode pensar assim, professor, mas você não vai guardar dinheiro embaixo do colchão, né? Você vai fazer um investimento e tal. Mas perceba, você acaba se vendo obrigado a... Quando você faz um investimento, você está dando seu dinheiro para outra pessoa. Ele já não é mais seu. Você está pegando uma dívida de alguém com você. Quando você compra uma ação de uma empresa, você é o credor da empresa, de certa forma. Quando você vai lá e compra um título de uma empresa ou de um governo, uma debênture, um título público, qualquer coisa, você não tem mais dinheiro. Você tem uma dívida de alguém que te prometeu pagar alguma coisa. Perceba que você começa a ter problemas com isso. Eventualmente pode ter problemas com isso. Diga. Seria também em relação a uma cotação, igual você deu o exemplo do espaço, né? A questão de você criar uma cotação que cria uma proporção com base em 2 coisas, né? Mas essas cotações aí eu não me importo com elas, porque o preço de uma coisa em relação à outra, tá? Seria uma maneira de resolver o problema,
Não é que exatamente... Isso vai... Não está tentando resolver um problema. Isso vai emergir naturalmente na hora que você quiser trocar essas coisas. Coisas, né? Porque você precisa estabelecer uma certa proporção de quanto que uma coisa vale em relação à outra. Eu te dou uma cenoura, mas quantas aulas eu quero em troca? Entendeu? Se fosse eu, fosse a hélice ali, eu ia querer muitas cenouras em troca dessa aula que eu estou dando aqui para vocês, por exemplo. Percebe? Tá? Então, assim, isso é uma questão de preço e aí tem o mercado, a função desse processo que a gente chama de mercado é descobrir esse preço. Tá? Então, mas isso não é um problema. Mas perceba, dinheiros que funcionam melhor ao longo do tempo, nessa dimensão do tempo, eles tendem a ser mais utilizados, ser dinheiro de sucesso. O dinheiro que teve mais sucesso até hoje, em relação ao teste do tempo, foi o ouro. Tá? O ouro foi o dinheiro utilizado no planeta inteiro, até recentemente, até o início do século XX. Ele era o dinheiro do mundo, meio que disfarçado de outros nomes e etc., mas era ouro, tá? Ele foi o dinheiro mais longevo ao longo do tempo, e não só mais longevo, como preservou o valor por mais tempo ao longo do tempo, tá? Ao longo da história. Tá? Eu li um livro recentemente, uma Better Money, e o cara traz várias estatísticas sobre ouro, sobre dólar, sobre vários dinheiros. Tá? E a taxa de inflação, medida por uma cesta de compra, mais ou menos como a gente faz hoje, tá? Do ouro ao longo dos 150, mais ou menos, anos, antes dele deixar de ser dinheiro no início do século XX, tá? Foi abaixo de 1% ao ano, ao longo de 150 anos. Isso não quer dizer que não teve anos que inflacionou pra caralho. Tá? Teve anos, quando tem guerra, o governo inflaciona pra caralho. Tá? Só que sempre que tinha uma grande inflação, depois tinha uma grande deflação para ir tirando esse excesso até voltar a uma coisa mais ou menos regular com o valor do ouro que historicamente se tinha. Tá? Então não é assim uma linha que não tem nenhuma flutuação, tá? Tipo, tem altos e baixos, sim. Tudo bem? O problema do ouro é que ele nunca foi um dinheiro que funcionou bem na dimensão da escala. O ouro é uma coisa muito valiosa. O ouro é uma coisa muito valiosa. Tá? Aí, para você fazer transações de grande escala com ouro, funciona bem. Mas a esmagadora maioria das transações que a gente faz não são de grande escala, são de pequena escala. É o cafezinho, é uma balinha que você compra ali, é um almoço, sei lá, comprar uma marmita ali agora por R$16. Sacou? Isso é uma transação de pequena escala. Se eu fosse usar ouro hoje para fazer isso, eu ia ter que usar menos de 1 grama de ouro, talvez. 1 grama é 500 contos. Não sei, 1 grama de ouro é 500 contos? R$500? Não é possível, cara. Vamos, é por aí? Vem na internet alguém para mim um grama. O grama do ouro. Quanto que eu tenho que dar de 1 grama? Cara, 1 grama de ouro deve ser uma folha de ouro. Mas assim, quanto que eu tenho que dar de ouro para pagar R$16 na marmita? Vocês percebem que é um negócio que começa a ser meio complicado de executar na prática? Melhor deixar a grana e pegar o ano inteiro de marmita. Melhor pegar o quê? Deixar uma grana e ir pegando tipo isso, melhor deixar, começar a ter algum sistema de crédito, né? Alguma coisa assim. Que é o que se fazia, os bancos faziam isso durante muito tempo. Tá? Os bancos, eles começaram não só para custodiar o ouro, tá? Mas também para ter um sistema de contas correntes. Você vai lá e deposita o ouro, e aí principalmente se você era um cara muito rico, fazia negócios em feiras medievais, tem vários relatos disso, tá? O que acontecia? Os comerciantes iam nessas feiras, aí eles faziam as trocas entre eles, assinando uns recibos que pareciam uns cheques, assim. Isso, que é um papel emitido pelo cara do banco onde ele depositou. E aí, no final da feira, o que esses caras faziam, né? Você pegou um monte desses papelzinhos aí, que você está recebendo coisas, outras pessoas têm um monte de papelzinho que você pagou coisas para elas, você vai lá no seu banco, entrega essa porra toda. E aí os banqueiros tinham meio que uma reunião depois dessas feiras medievais, tem relatos escritos disso, que eles se reuniam por alguns dias, faziam balanço. Eu tenho que receber tanto de ouro do fulano, do banco tal, do banco Y. E aí eles faziam esse balanço. Tá?
Aí eles faziam essa troca de ouro, só que perceba, é muito menos ouro que vai ser trocado. Né? Porque imagina, eu tenho que te dar 1 quilo de ouro para 1 quilo de ouro e eu tenho que receber 800 gramas de ouro. Então a gente não vai trocar 1 quilo e 800. A gente só vai transitar 200 gramas de ouro. Tá? Isso é muito mais seguro, isso tem várias vantagens. Do ponto de vista econômico mesmo. Tá? Tem várias vantagens. Tipo, isso é mais barato no final das contas. Então repare, o banco está fazendo 2 funções quando ele faz isso. Primeiro, ele está custodiando o teu dinheiro. E você tem uma conta corrente, que é uma dívida com o banco. Do banco com você. Tá? Que é o que acontece hoje com a gente. A gente não tem dinheiro no banco. A gente tem uma conta corrente. A conta corrente é o banco me prometendo fazer um certo pagamento quando eu pedir. Mas eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de ir no caixa eletrônico de noite, tentar tirar R$1.000 e não, tipo assim, não vou tirar. E aí você fala, mas o dinheiro é meu. E o banco responde para você, mas o dinheiro não é seu. Ele não fala com essas palavras. Ninguém fala que o dinheiro não é seu. Ele fala assim, mas tem a regra do Banco Central e não sei o quê, e a regra tal, e é uma questão de segurança, para a sua segurança. Ele fala um monte de coisa. Mas a grande verdade é, o dinheiro que está no banco não é seu, o dinheiro que está no banco é do banco. O que você tem... E você ainda paga para ele ficar com seu dinheiro, exatamente. Tá? Eu não estou dizendo que o banco é uma coisa ruim. Não, se você está ouvindo isso, você não está me entendendo. Tudo bem? Eu não estou nem fazendo esse balanço. Eu estou dizendo o banco está resolvendo um problema para você, de custodiar o seu dinheiro. E isso tem um custo. Faz sentido que ele cobre alguma coisa por esse custo. Tá? Por esse serviço. Ele está te provendo um serviço. Tudo bem? Mas vamos lá. Ouro sempre teve esse problema de escala. Como é que a gente resolvia o problema de escala? Ou a gente resolve até hoje esse problema de escala com a moeda de ouro e com a moeda de hoje, que não é exata, é uma coisa mais estranha. Tá? O sistema bancário estava resolvendo isso, por meio de sistemas de pagamentos, ou notas, cheques, contas correntes e etc., como eu meio que narrei para vocês aqui. Tá? Isso ajuda a gente a resolver esse problema de escala. Tá? Só que isso gerou um problema também. Também. Tá? O governo é uma entidade. E o governo tem os seus problemas. Para não ser muito extremista, talvez, eu só vou dizer que, de vez em quando, os assuntos que interessam ao governo não são os assuntos que nos interessam. Nós que não somos o governo. Tudo bem? Só que isso não importa. O governo vai lá e cobra da gente, cobra imposto, cobra a coisa toda e tal, não sei o quê. Só que isso tem um certo limite. E o governo, o que ele está tentando fazer, gente, é controlar as pessoas. Se você acha isso bom, se você acha isso ruim, eu não estou aqui para discutir isso. Se você acha que deveria fazer ou não deveria fazer, eu não estou aqui para discutir isso. Tá? Isso é o que é. O governo serve para controlar a sociedade. Afinal, o governo vem e fala assim, você não pode matar o coleguinha. Se você matar o coleguinha, o Luca aí do lado ali, quem é que vai fazer alguma coisa a respeito? Todo mundo aqui vai concordar. Caralho, é para chamar a polícia? A polícia é o governo. Mas concorda comigo? Por isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que se deveria ser assim, isso não é como é. Tudo bem? O governo serve para controlar as pessoas, é para controlar a sociedade. Certo? A grande questão é que o dinheiro é uma coisa extremamente importante do ponto de vista da sociedade. O fato de você trocar ou não poder trocar alguma coisa com as outras pessoas te dá mais ou menos poder de fazer as coisas no mundo físico aqui, no mundo real. Se você não puder trocar com as pessoas, você tem um problema. A gente não troca porque é bonito. Não, a gente troca porque isso gera um monte de vantagens para a gente. Em particular, gera uma possibilidade de cada um de nós se especializar em alguma coisa. Eu, por exemplo, não faço ideia de como é que planta comida. Eu sei cozinhar, por exemplo, mas eu não sei como é que faz o tomate, como é que faz como é que faz farinha. Eu não sei nada disso. Se eu tivesse que parar para resolver essa questão,
eu certamente não estaria dando aula, certamente não existiria esse conceito de, vamos parar o que a gente está fazendo para vocês escutarem alguém e ter uma ideia de ensino superior. Não ia existir essa coisa, porque todos nós aqui, a gente ia ficar o tempo todo, todos os dias, tendo que trabalhar para arranjar algum pouco de comida. É isso que ia acontecer. Tá? A gente troca, e as trocas nos permitem nos especializar, e aí a gente fica muito mais produtivo a ponto de que vocês podem dedicar um tempo para estudar, eu posso dedicar tempo para estudar, e a gente ter aula, e vocês, agora aqui é meio que a hora do almoço, né, mas se quem já almoçou, alguém resolveu o problema de trazer comida até perto de onde você está, se você não almoçou ainda, depois da aula aqui, você vai em algum lugar aqui por perto, você vai encontrar comida, ou no restaurante ali, ou na lanchonete, ou no amarelinho ali embaixo. Alguém está resolvendo esse problema de comida. Para você. Não é exatamente assim, o cara ali da marmita, ele não pensa assim, eu preciso trazer comida porque o Emanuel precisa almoçar. Não, ele traz a comida. Aí é um processo de mercado completamente impessoal. Mas repare, não tem nenhuma coordenação nessa coisa do mercado. O cara traz ali comida, pode ser que não venha ninguém comprar. Pode ser que ele traga comida ali, acaba e ainda fica um monte de gente caçando comida. Tudo bem? É assim que o mercado funciona. O mercado é aquele monte de peixe que vocês viram na coisa de ontem, antes de eu começar a gravação. Pergunta. Relacionado ao banco, nessa ideia que você comentou dos defeitos, né? Mas eu também posso dizer que isso é uma vantagem de maior valor no sentido de que com a centralização também, isso te dá maior autonomia, no sentido ainda mais de governo. Não sei se eu iria por essa direção, mas perceba que, a partir do momento que o dinheiro está nos bancos, o governo, eu acredito que não tem uma conspiração, tá? Se você acha que, quando eu falo essas coisas, você acha que é isso, você também não está me entendendo. Tá? Eu falei para vocês que eu ia falar várias coisas e vocês não iam entender o que eu estou falando, tá? Mas tudo bem. Eu não acredito que é uma conspiração e tal, isso aqui. Pode ser que tenha, mas eu acredito que não. Eu acho que é uma ordem espontânea também que acontece ali em certos incentivos. Tá? Tem maldade? Acho que tem maldade, mas sim, não diria que é uma conspiração, um complô. Tá? Mas o governo, ele olhou e falou assim, eu vou começar a controlar os bancos, porque se eu controlar os bancos, eu controlo o dinheiro. E se eu controlar o dinheiro, eu controlo mais as pessoas. Faz sentido, não faz? Faz todo sentido. Obviamente que é isso que aconteceu. Obviamente que banco é o setor mais regulado da economia, hoje, em todos os países. Setor bancário, setor financeiro. Não só bancos, mas setor financeiro inteiro. Tudo que mexe com dinheiro. Tudo bem? Não é à toa que é a coisa mais regulada do planeta. Porque é onde está boa parte da nossa capacidade de agir no mundo por meio das trocas. Tudo bem? Para o bem e para o mal, tá? Não estou dizendo que... Não estou aqui discutindo se deveria ou se não deveria acontecer isso. Estou dizendo o que acontece. Tudo bem? Esse é mantenha na cabeça que um dinheiro precisa funcionar bem nessas dimensões aqui. Tá? E não é que as pessoas tinham uma teoria e quando elas começaram a usar o ouro, elas pensaram, o ouro vai ser bom porque vai funcionar bem no tempo. Não, elas começaram a usar, eventualmente alguém começou a usar e aí isso, provavelmente eles perceberam que essa escala de tempo era relevante, sacou? Porque permite que meu pai acumule alguma coisa, sei lá, meu avô acumule um pouco de coisa e meu pai continue essa acumulação, aí eu continuo essa acumulação, transportar o valor ao longo de gerações, inclusive. Eu não, sabe? Provavelmente veio mais por aí, esse poder do ouro, porque ele realmente foi uma das primeiras coisas que mantém realmente as suas propriedades ao longo do tempo. Tá? E aí isso foi sendo percebido pelas pessoas no mundo inteiro, a ponto que em algum momento todo mundo falou, cara, tem que ser por aqui. Quem não usa ouro se fode, quem usa ouro tá nadando, então a gente tem que usar ouro. Eu vou usar ouro também, vou dar um jeito de arranjar ouro. Provavelmente foi assim. Tá? Só que sempre teve esse problema de escala e a gente usando os bancos para ir resolvendo isso. Tá? Como é que funciona o sistema no banco? A Alice pega o dinheiro dela, eu vou supor que seja ouro, tá? Ela pega o dinheiro dela, vai lá no banco e pega
eu vou usar cédulas, aqui o papelzinho para representar, alguma coisa que o banco me entrega, e normalmente eram papéis mesmo, tá? Que são títulos de dívida ao portador. A nota de real que a gente tem aí é uma coisa parecida com isso aqui. Parecida, tá? Tem alguma coisa escrita assim, ó, se alguém vier aqui, pode resgatar tanto de ouro, tanto de prata, alguma coisa. Eu tirei, não, tá aqui, ó, tá? Essa daqui é uma nota de $1 de 1899. Uma das últimas notas que foi emitida ainda dentro do padrão ouro, tá? Olha o que está escrito aqui na nota. Não dá para ver meu mouse. Espera aí. Está escrito o seguinte, aqui em cima, ali em cima, tá? Essa nota, né? Isto certifica que foi depositado no Tesouro dos Estados Unidos da América $1 de prata. E o dólar aqui é uma quantidade específica de prata, tá? Tem nas minhas anotações aqui em algum lugar quanto que era essa quantidade aí. Alguns gramas de prata, não sei aqui de cabeça. Tá? Essa quantidade mudou ao longo do tempo, mas ela sempre foi mudar essa quantidade sempre foi um problema. Tá? Porque fica muito explícito quando o governo muda essa quantidade que ele está fazendo besteira. Tá? Ele está te sacaneando quando ele muda essa quantidade. Tudo bem? Mas é isso que está escrito. Ainda aqui está escrito, ó, payable é pagável ao portador sob demanda. Quer dizer que você pode ir lá no banco, qualquer banco, e pegar essa quantidade de prata, correspondente a $1. Tá? E aí tinha uma quantidade regulamentar dizendo prata de dólar $1 é tantos gramas de prata. No caso, o dólar era uma moeda de prata. Tá? Tinha ouro nos estoques do Treasury também, tá? Isso aqui foi antes do Banco Central Americano. O Banco Central Americano é de 1914. Tá? Não foi a primeira tentativa, essa de 1914 não foi a primeira tentativa de fazer um Banco Central nos Estados Unidos, mas foi a que funcionou. Tá? Foi aqui que é o Banco Central que a gente tem até hoje. E o Banco Central Americano é um sistema, ele é bem estranho, eles são vários bancos, na verdade. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Tá? Aqui no Brasil sempre foi um lugar meio estranho em relação ao dinheiro, tá? Porque não tinha um banco central, até relativamente recente também, até o início do século XX, um banco central mesmo com esse nome, né, Banco Central, como a gente tem hoje. Mas o Banco do Brasil, ele fazia um certo papel de banco central. Tá? O Banco do Brasil é uma empresa que foi fundada na época do Império ainda, pelo rei português, uma coisa assim, né? Um dos reis portugueses. Ele sempre fez meio que esse papel regulatório de Banco Central, tá? Mas é uma coisa meio estranha, meio questionável, assim. Tá? Então, assim, não tome o caso brasileiro como caso padrão. Olhem os outros lugares, que são mais... Como é que eu posso falar? É mais textbook, né? Não, mais clássicos, assim, o que aconteceu, tá? Mas em várias jurisdições diferentes aconteceram coisas diferentes, tá? Aqui no Brasil, você não tinha essa garantia de que você podia resgatar os réis, né, que era o dinheiro do Brasil, do Império. Você não tinha essa garantia, o cidadão comum não podia ir lá no banco e resgatar ouro ou algum metal. Tá? Aqui no Brasil não tinha isso não funcionava assim. Tá? Funcionava de um outro jeito um pouco mais complexo. Mas, de toda forma, isso aqui é um certificado de dívida. Tá escrito aí, tá? Isso aqui é uma nota promissória, no caso aqui, do Tesouro Americano. Tá? No verso da nota está escrito o seguinte: este certificado, não sou eu que estou dizendo que isso é um certificado, está escrito aí. Este certificado é recebível para você pagar customs, taxas de importação, né, alfandegárias, taxes, que é impostos, e todas as dívidas públicas. Eventualmente você perdeu uma ação na justiça que você estava processando o governo. E aí você tem que pagar alguma coisa para o governo. Isso é uma dívida, é uma public due. Né? E quando isso acontecer, né, when so received, pode ser reissued, pode ser reemitido. Quer dizer que o banco, na hora que ele receber isso aqui, ele pode pegar essa notinha e usar isso para pagar alguma outra coisa. Tudo bem? É isso que está escrito aqui. Repare, é literalmente um certificado de dívida. Esse pode ser reissued, né?
Quer dizer que ele não precisa destruir essa nota e fazer uma nova, tá? Que no passado, quando é um chequezinho, você fazendo transação, um chequezinho do banco, o banco destrói aquele cheque e emite um outro em branco para você ou para outra pessoa. Tá? Ele destrói o certificado. No caso do dinheiro aqui, dessa cédula, não precisa ter esse processo de fazer uma nova. Diga, filho. Você vai comentar no sentido que se tornou um problema quando, aliás, isso resolveria o problema da escalabilidade do ouro, né, ou da prata. Isso que resolve o problema da escalabilidade, porque em vez de você ficar carregando... Repara que aqui era, sei lá, alguns gramas de prata, tá? Mas tinha centavos já, moedas, uma fração dessa quantidade. Então isso, e é muito melhor você usar realmente uma moeda mesmo física, assim, que é relativamente fácil de você guardar no bolso, ela é resistente, tá? Tem vantagens, e ela representa uma quantidade que é muito pequenininha de metal de fato, né? De metal, de dinheiro, de moeda de fato, aliás. Aqui eu estou usando o termo dinheiro e moeda de maneira como sinônimos, tá? Mas em inglês, cash, que é o que a gente traduziria como dinheiro, é essa coisa aqui que a gente usa de fato no dia a dia. E o money, que a gente traduziria como moeda, é o que de fato tem o valor na troca. Entendeu? E isso daqui, repare, que já é uma abstração em cima de algo, né? Tem a moeda, de fato, no caso aqui era prata. E você não transaciona com prata diretamente, você transaciona com as cédulas, cash. É isso que seria a minha pergunta. Então, repare que aqui a gente construiu uma abstração sobre o dinheiro. Você concorda comigo? E isso eu gostaria que vocês... Essa eu acho que é uma palavra-chave também. Tá? Isso vai habilitar. Abstração é uma palavra muito comum a gente usar em computação, né? Tá? O que é abstração em computação? É você esconder o detalhe de alguma coisa, né? É isso, você esconder os detalhes de alguma coisa. Como é que aparece muito pra gente quando a gente está programando alguma coisa? Você faz uma função, ela tem as entradas, são os parâmetros formais, ela tem as saídas, de alguma forma, uma ou mais, ou zero saídas, ou coisa assim, e ela faz alguma coisa com essas entradas para produzir as saídas, os dados. Ela pega dados entrando, saem novos dados, e ela faz alguma coisa no meio. E aí, quando você fecha isso numa função, uma classe ou qualquer outra coisa que o seja, tá? Algum mecanismo de abstração desse, na hora que você vai usar isso, você não precisa se preocupar com os detalhes de como aquelas coisas são feitas, só precisa entender. Tem que entrar esses dados, vai sair aquilo e ela faz tal operação. Não é isso? Você esconde informações. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. É uma forma de abstração também. A gente vai criar mais camadas aqui agora. Mas tem problema? Isso vai gerar um problema também? Tem problema programar em React? Não, eu digo no sentido de você transitar, ao invés de você já estar lidando com a moeda, você vai estar lidando com o dinheiro. E aí você vai começar a fazer um comércio mais no sentido... Essas camadas de abstração, elas vão formar, entre aspas, vou chamar aqui de frameworks, num sentido um pouco mais amplo do que a gente está acostumado. Tá? Mas eu te pergunto, quando você vai começar a fazer um site lá, um sistema web, sei lá, o Emanuel que é especialista nessa parada, tá? Cara, você fica pensando assim, React, tá, não sei o que e tal, e você começa a fazer, por quê? Porque é mais rápido, a produtividade é maior. Mas, eventualmente, tem alguma coisa que você olha e fala assim, cara, como é que eu vou fazer essa funcionalidade exata aqui no React? Tem algumas coisas que são meio ruins de descrever dentro da linguagem que aquele framework te coloca, certo? E repare, isso é outra coisa importante que eu gostaria que vocês mantivessem em mente. Quando você cria uma abstração em cima de alguma coisa, tá? Essa abstração ela cria uma certa linguagem. Por exemplo, React é uma linguagem que tem, entre outras coisas lá, tipo, você pode falar em botões, você pode falar em, sei lá, um campo de texto. Percebe? Então isso estabelece também uma linguagem para você expressar alguma coisa, expressar alguma ideia. Só que quando você está tentando expressar uma ideia que é difícil expressar naquela linguagem que está estabelecida, você começa a ter problema. Aqui também vai acontecer isso. Se eu tentar fazer alguma coisa, uma operação, no caso aqui é para trocas, se eu tentar fazer uma operação de troca que é difícil de escrever com a linguagem que isso aqui estabelece, eu vou ter algum problema, vou ter alguma fricção. E aí o que a gente faz? O que a gente, computação, faz? Normalmente o que a gente faz é cria outra abstração em cima daquela. Entendeu?
É isso que a gente vai fazendo. Cria mais em direção, cria mais em direção, mais abstração. Tá? Aqui meio que a gente também faz isso. Repare, tá, gente? O pessoal que não é de computação acha que computação é uma coisa completamente mágica. Mas a gente não está fazendo nada que já não se fizesse há milênios, intuitivamente por aí. E isso é outra coisa também que todo mundo aqui é da área de computação. Maior ou menor grau, né? A gente também não está fazendo nada de especial. Nesse caso aí você tem duas opções. Ou você cria uma abstração sobre isso tudo, ou você... Abandona essa abstração e cria outra. Começa do zero. Exatamente. Tá? Normalmente também tem um custo de criar uma abstração nova. Porque imagina, e aqui é um custo muito real, que é, tá todo mundo usando a nota de cash. Aí você quer fazer alguma coisa que é ruim de fazer com cash. Aí você vai inventar uma nova abstração. Na prática você está inventando um novo dinheiro. Se aí você entra um problema, que é, tá todo mundo usando um dinheiro e você tentando usar outro dinheiro, que ninguém conhece, que ninguém confia. Como é que isso funciona? Percebeu? Tem muito atrito, tem muita inércia para fazer isso. Pergunta. Seria mais ou menos a abstração de, tipo, eu quero fazer uma compra muito grande, eu não vou entregar, tipo, uma montanha de dinheiro. Aí eu venho com a ideia, pô, esse cheque aqui equivale àquela montanha de dinheiro. Por exemplo, é uma abstração em cima do cash. Porque o cara, depois, ele pode pegar o seu cheque no banco, ele não precisa pegar o ouro, vamos supor que ele não está no padrão ouro, que ele não precisa pegar o ouro, ele pode falar assim, não, transfere esse saldo de ouro, que isso aqui, que o seu cheque representa, e me dá tanto em notas. Percebeu? Ele pode começar a ficar usando agora mais de um instrumento ali nesse sistema, né? Tudo isso traz vantagens, tá? Tudo isso traz vantagens. Mas de vez em quando essas abstrações elas geram problemas. Afinal, assim, vocês estão careca de resolver problemas de abstração no sistema que vocês trabalham ou vão trabalhar no futuro. Tá? De toda forma, a Alice foi no banco, pegou o dinheiro, pegou as cédulas. E aí agora ela pode ir usar a cédula para trocar com o Bob. Para trocar por cenoura com o Bob. Tá? O Bob, o banco, repare que agora o Bob está pegando um título de dívida. Mas não é um título de dívida da Alice que pode sumir. É um título de dívida do banco. Por isso que os bancos ao longo da história, tem bancos hoje que tem centenas de anos. Não é à toa isso. Tá? Por quê? Porque a reputação importa aqui agora. Tipo assim, a reputação aqui já importava. Um banco que está aí há 500 anos... Pô, eu tendo a acreditar que essa parada é mais confiável do que o banco da esquina que acabou de abrir. Certo? Então, assim, isso importa. Tá? Lembra que aqui é gente, não é bits. Não tem bits aqui ainda. É gente fazendo as coisas. Tá? O Bob pode ir lá no banco da Alice e pegar de volta o ouro. Tudo bem? Agora, repare que ele não precisa fazer isso. Tá? Ele pode ir em outro banco, entregar essa cédula, o dinheiro do banco da Alice, e pegar outra cédula diferente, que é um certificado diferente, no caso que eu estou usando a notinha de Libra, no outro banco, que talvez ele imagine que é mais útil para ele na jurisdição onde ele está. Sacou? E aí repare, o que o banco eventualmente vai fazer? Porque para o banco não serve ficar com a notinha do outro banco. O banco ele precisa do estoque de ouro, por quê? Porque aquele dinheirinho da direita ali, eventualmente, alguém pode ir lá e tentar resgatar. Se ele ficar com a notinha do banco da esquerda ali, do dólar, e não tiver ouro, ele tem um problema. Ele tem um descasamento entre ativos e passivos. Tudo bem? E aí, o que eventualmente o banco faz? Ele vai lá, faz o clearing. A gente chama isso de clearing. Como é que fala isso em português? Acho que é conciliação. Tá? Clearing, acho que é traduzido como conciliação. Eles mutuamente se reúnem, quer fazer lá na antiguidade, se reúnem, né, entre aspas, se reúnem, fala assim, cara, eu tô com tantas notas suas aqui, isso equivale a tanto de ouro. Aí o outro banco fala, eu tenho tantas notas suas, equivale a aquele tanto de ouro. Faz o balanço disso, quem está devendo para quem, como é que vai ter que ser a transferência de ouro, faz a transferência de ouro e aí settle a transação, né? Tipo, settle é sedimentou, né? De fato, finalizou a transação. Tipo, essas transações aqui. Tudo bem? Repare que o banco está fazendo muitas funções. Tá? O banco está custodiando dinheiro, está custodiando moeda,
O banco, ele está emitindo dinheiro, cash, ele é emissor das notas. O banco está fazendo clearing desses balanços todos aqui. Tá? Ele está fazendo várias funções. Repare que a gente não está falando de empréstimo, juros, não está falando nada disso. Que é funções que o banco eventualmente vai executar também. Mas a gente não está falando nada disso ainda, a gente só está falando de sistema monetário. Tá? Eu não estou ainda falando de sistema financeiro. Não estou falando de finanças, estou falando da moeda. Tá? O banco tem uma participação essencial nesse sistema aqui. Tá? O banco está fazendo serviços para a gente. Isso tem um custo. Ninguém trabalha de graça. Vocês não pagam mensalidade, mas não quer dizer que o meu trabalho aqui hoje é de graça. Tudo bem? Não tem almoço grátis. Tá? Mas gostaria que vocês percebessem que tem várias abstrações acontecendo aqui. O dinheiro vai começando a virar uma coisa um pouco mais virtual. Tá? A cédulazinha de papel esconde, de alguma forma, o dinheiro de verdade, alguma coisa que a gente concordou que tinha um valor. Tá? E a gente passa a usar esse dinheiro como se isso fosse a coisa de valor mesmo. Tá? A ponto de a gente chegar uma hora que a gente nunca precisa ir lá no banco e pegar ouro de verdade. Só quando tem algum problema e a gente acha que o banco está fazendo besteira, o banco vai quebrar alguma coisa, aí o povo vai lá e tenta, cara, me dá meu ouro. Entendeu? Porque se o banco sumir, todo aqueles dinheirinho que você tem emitido daquele banco não serve para mais nada. Tá? Lembra, esse dinheiro aí é uma dívida do banco com as pessoas, tá? Com o portador do dinheiro. Todo mundo bem até aí, né? Em algum momento, a gente percebeu, porque é a prática, tá, gente? A gente tenta otimizar também nosso tempo e tal. As pessoas trocam esse dinheiro entre elas sem nunca ir no banco. Por isso que foi muito fácil o governo vir algum dia e falar assim, não, então o dinheiro que está no banco, o banco tem que depositar no Banco Central e não tem mais esse redeem, né? Não tem mais resgate das notinhas em ouro. Foi isso que aconteceu. Tá? Claro que não foi de uma vez só. Tá? Foi assim, em etapas, isso foi acontecendo. Tá? Em 1914, com o Banco Central virou o custodiante do ouro, tá? E as pessoas físicas já não podiam mais resgatar as notas. Mas as instituições bancárias, sim. Elas podiam ir lá e resgatar ouro no Banco Central, para os seus tesouros e tal, principalmente para trocas internacionais e entre os bancos centrais. Tá? Aí isso foi ficando cada vez mais difícil de acontecer, tirando essas possibilidades, botando mais regra e tal, não sei o quê. E aí, meio que a gota d'água foi em 1970 ou 71, tá? Que o presidente Nixon, nos Estados Unidos, decretou, de fato, o fim em 1970, o resgate em ouro só podia acontecer entre bancos centrais. Tá? Só acontecia entre bancos centrais. E, nessa época, o dólar era a moeda, tinha um acordo internacional de que o dólar era a moeda das transações internacionais. E de que os Estados, o Tesouro Americano, o Banco Central, ia custodiar o ouro. Tá? E que não ia inflacionar o dinheiro. Né? O que significa inflacionar? Tá? É você emitir mais nota do que você tem a moeda, de fato, tipo no cofre. Tá? Imagina, alguém depositou 1 quilo de ouro, isso é equivalente a, sei lá, 1 milhão de notas de $1. Chutando aqui um número qualquer. Se em algum momento o banco resolver imprimir mais 1 milhão de notas e distribuir por aí, e não tem mais metal naquilo, tá? A gente diz que aquela moeda ali está sem lastro. É isso que é o lastro da moeda, você poder ir lá e resgatar alguma coisa. Tá? E essa emissão de moeda sem esse lastro, sem a contrapartida da coisa física ali, da moeda de verdade, né? Da moeda que de fato é o valor ali, o certificado tem que ser pago por essas notinhas aí. Essa emissão sem essa contrapartida é o que eu vou chamar de inflação. Repare que na minha definição, inflação não tem nada a ver com preços. Tá? Óbvio que isso vai se refletir em poder de compra desse dinheiro aí, tá? E aumento, no caso, aumento de preço de coisa, que é a noção que a gente tem de inflação hoje, tá? Mas repare, isso foi muito natural para as pessoas, tá? Porque elas já não iam no banco pegar o ouro, e aí para as pessoas elas não perceberam nada de diferença, porque elas já não iam no banco pegar ouro, elas não mexiam com ouro, já muitas décadas, tudo bem, tipo, o governo fez uma coisa ali, de fato é bom porque acaba com a especulação desses franceses malditos, porque
porque foram os franceses que meio forçaram isso. Foi o presidente Charles de Gaulle, na França, que começou a mandar navios de notas de dólar. Navios, pega navios, vários, enche de nota de dólar, manda para os Estados Unidos e fala, eu quero ouro. Bota o ouro no navio que eu vou trazer de volta. Tá? E ele começou a fazer isso. Isso aí foi minando a confiança dos outros players europeus, principalmente, né? Que o mundo ali era ali que estava mais ou menos esse acordo. E aí todo mundo percebeu que, de fato, os americanos estavam emitindo muito mais cédulas do que os metais que eles tinham. Tá? Foi por isso que o presidente americano virou e falou, não vou mais pagar. Ele literalmente deu calote. Deu calote nos europeus e no mundo inteiro, né, no caso. Tá? Os americanos deram o maior calote da história. Tá? Só que para os americanos nem perceberam o que está acontecendo. Para o povo na Europa também, tipo, eles não usavam ouro, cara, assim, diretamente. Eles usavam abstração, entendeu? A coisa estava acontecendo no nível... Tipo, você estava trocando a arquitetura do computador. Isso em 1970. Tranquilo? Só que isso abriu um buraco, que é onde a gente se enfiou hoje. Tá? Por quê? Porque aí ficou óbvio que para o governo não precisa... Ele pode sair emitindo dinheiro, é o governo que controla como é que isso funciona. É bem complexo, na verdade. Tá? Essa emissão do dinheiro é bem complexa, porque ela é intermediada pelos bancos comerciais. Hã? Mas ele tem essa autonomia. Não só essa autonomia, é o governo que determina a quantidade de dinheiro. Mas ele não escreve o número numa planilha. É mais complexo do que isso. Tá? Ele depende do sistema bancário para acontecer. Aí eu não vou entrar aqui porque aqui não é aula de economia, nem de sistema monetário. Diga. Sobre esse assunto, mas aí quando o senhor diz o governo, você diz a administração, o mandato ou o Estado? Não existe o Estado, cara. Não existe o Estado. Existe o presidente da República mandando coisa, assinando papel. Existe os juízes assinando papéis. Existe os deputados votando lei, assinando papéis. Tem Estado. Os meus colegas ali das ciências políticas e não sei o que, eles vão eventualmente assistir essa aula aqui e eles vão falar, esse professor não sabe de porra nenhuma. Assim, ainda bem que ele está dando aula de engenharia lá, aqueles moleques tudo retardado mesmo. Assim, mas não tem Estado, cara. Tem pessoas tomando decisões e outras pessoas aceitando decisões. Ponto final. Beleza? Mas vamos lá, continuando aqui. Seguindo o baile. Beleza? Em algum momento, a gente foi inventando outras tecnologias que não tinham nada a ver com dinheiro. Tá? Principal delas, que é mais ou menos na mesma época, no início do século XX, tecnologias de comunicação e de informação. E é por isso que a gente está aqui hoje. Tá? Para estudar essas tecnologias. O telégrafo foi a primeira delas. Tá? O telégrafo é uma máquina que você consegue mandar sinais elétricos a grandes distâncias. É daí que vem código Morse, aquela coisinha, sabe? Os barulhinhos e tal. Tá? Uma das primeiras aplicações de telégrafos, tá? Por isso que os bancos sempre foram grandes financiadores disso, foi para fazer essa comunicação internacional, para fazer o clearing das transações. Isso é muito mais rápido do que eu ficar mandando carta, do que eu ficar mandando uma pessoa viajar de navio até o outro lugar, porque não tem avião aqui ainda, tá? E de navio até outro lugar e tal, não sei o quê. E aí, em vez de fazer isso, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, tipo, prazos muito longos, a gente começou a ter sistemas de comunicação primitivos ainda, mas que já serviam para eu trocar essas informações, e a gente começava a fazer esse clearing mais frequentemente, tá? Aí a gente começou a inventar o telefone, aí facilitou mais isso. Aí a gente eventualmente inventou a internet, e aí facilitou mais isso, tá? A ponto de que os instrumentos que nós aqui, já não é entre os bancos, nós, tá? Nós do dia a dia usamos, a gente olhou e falou assim, cara, por que em vez de escrever um chequezinho e eu entregar para alguém, e esse alguém tem que ir no banco e depois fazer alguma coisa, isso é um processo demorado, demora vários dias, tem que ir no banco. Cara, as pessoas começaram a olhar e falar assim, vamos fazer um outro sistema que eu mando uma mensagem eletrônica para o banco, agora que eu comprando alguma coisa, ou o mercante lá, o vendedor ali, o comerciante,
mando uma mensagem para o banco, eu autorizo de alguma forma isso, tá? Com uma certa, vou chamar de assinatura, num sentido amplo da palavra, uma forma de autenticação, de autorização no caso, tá? E a gente faz isso muito mais rápido, porque não precisa mais ir no banco, tá? Então, o que a gente, entre aspas, faz hoje? A gente vai lá no banco, deposita cash, porque não tem mais ouro, né? A gente vai lá e pega dinheiro, deposita no banco. Aí o banco me dá um cartãozinho eletrônico, velho. Eu posso sacar de cédulas? Posso, mas sim, eu tô dando as cédulas pro banco porque eu não quero ficar com as cédulas na mão, tá? A gente aqui, ó, praticamente... Cara, vocês... Levanta a mão quem carrega dinheiro aí no bolso. Dinheiro físico, sim, nota de real. Raramente. Olha aí, pô, quase ninguém aqui. Só carrega provavelmente porque tem que andar de ônibus e olhe lá, né? Já tem o passe. Porque nem no ônibus aceita mais, né? Outro dia eu fui tentar pegar um ônibus e tal e eu não sabia que não podia usar, só tinha que usar cartão. Aí eu tive que descer, velho. Eu fiquei assim, falei, cara, tem dinheiro, velho, olha aqui. Não, mas não tem que ter o cartão, não sei o quê. E me vende o cartão aí, então. Não, você tem que estar no lugar. Tá bom, vamos. Para aí na próxima que eu desço, não tem problema não. Eu pego o Uber e foda-se. Aí foi naquele sentido da pergunta minha. Então, gerou esse problema, a abstração nesse sentido de que, às vezes, o próprio sistema, nesse caso, essa entidade, banco, que, consequentemente, é administrada, influenciada por um governo, definir, né, implementar, definir, né, fugiu a palavra que eu queria, mas de implementar e definir, estipulou, né, você não vai poder resgatar a minha moeda, que no caso é o ouro. Mas não tem mais ouro aqui, não tem mais ouro. Não existe mais, então... Não é que não existe ouro, você chegar lá no Banco Central do Brasil, tem ouro lá guardado. Se chegar no Banco Central americano, tem cofres de ouro até hoje. Mas existe Toneladas e não toneladas. existe mais essa relação de que, por exemplo, eu tenho um dinheiro guardado no banco, igual era antigamente, de eu poder resgatar esse ouro. E não existe essa relação. Não existe essa dívida. Essa dívida não existe mais. Esse link entre o dinheiro e uma coisa, que você troca o dinheiro pela coisa, e essa coisa é uma moeda, esse link não existe em nenhuma moeda do mundo hoje. Lá em 1970... Em 70 foi a pá de cal, mas repare que isso foi um processo que aconteceu ao longo do século XX, tá? Em todos os países. O último país a realmente, assim, a jogar a toalha nesse aspecto foi a Suíça. A Suíça só instituiu um banco central, acho que foi lá pela década de 80, 90. Agora, assim, ontem, tá? A Suíça só virou dinheiro fiat, a gente chama isso de dinheiro fiat. Não tem, ele é essa coisa, ele é só o papel. Fiduciário, eu vou chamar de fiat porque, enfim, todo mundo chama assim, tá? Ele é esse papel. A Suíça foi o último país a estabelecer esse sistema. Foi o que mais perdurou. É como se fosse, então, talvez, né? Agora não sei se você vai concordar comigo, mas eu estou pensando nisso, talvez eu possa estar sendo lunático. É como se, então, esse serviço do banco, a gente trocou essa dívida que eles teriam conosco pelos serviços que ele proporciona, pela praticidade, que as tecnologias... Isso, mas isso ele já prestava, né? Só que aconteceu isso, então... Aconteceu. Isso que eu estou narrando para vocês aconteceu. Isso está escrito em todos os livros de história econômica, você pode ler. Mas faz sentido, então, é isso, né? É isso o quê? Que aconteceu, né? Isso que eu te perguntei é o que realmente aconteceu. Não é que você trocou uma coisa pela outra, porque esse serviço de conveniência, de meio de pagamento, ele já era um serviço prestado pelo sistema bancário. Mas eu deixei de ter acesso a algo inicialmente. Ah, sim. E isso não foi culpa dos bancos, isso foi uma imposição. Isso posso explicar, né? Essa troca talvez possa ser a justificativa perante o banco, né? Eu estou fazendo esse serviço. Não. É o governo querendo ter formas de falar para você, isso aqui você não vai comprar. Então eu só perdi. Você só perdeu, todos nós só perdemos. Sim, todos nós só perdemos. Sim, todos nós só perdemos. Todos nós só perdemos. A gente deixou de poder fazer uma coisa que a gente podia fazer antes. Então a gente perdeu. Só pelo direito. A gente perdeu. Você não concorda? Que se você podia fazer uma coisa antes, você não pode mais fazer uma coisa antes, você perdeu alguma coisa? Você perdeu um pouco de liberdade de ação. Você perdeu. Tá? De novo, não estou discutindo se isso é bom ou se isso é ruim. Cada um toma a sua própria decisão. Inclusive, eu acredito que vocês precisam ler muito a respeito disso. É bastante complexo essa relação de governo, sistema bancário e nós. Muito complexo. Tá? E é extremamente importante. Vocês usam dinheiro todos os dias, né?
Tá? Vocês usam dinheiro todos os dias, vocês trabalham pelo dinheiro. Vocês não trabalham porque é legal, porque o seu chefe é gente boa. Não, você trabalha porque você recebe o salário no final do mês. Todos vocês, inclusive eu. Eu não trabalho porque o presidente da República é uma entidade beneficente e tal, e a universidade pública... Vamos falar a verdade. Eu trabalho porque me paga o salário no final do mês, pô. Só isso. Tudo bem? Só isso. Claro que eu não trabalho só pelo dinheiro. Tipo assim, eu tenho um senso de missão. Mas se não me pagasse o quanto que eu acho razoável, eu tava fora daqui, não tinha problema nenhum com isso, não. Nesse caso, como antes era o dinheiro lastreado quase no ouro, né? Hoje, consiste, se perdeu, ele é lastreado em quê? Em nada. Nada, justamente. Em nada, em nada. Exatamente. Em nada, em nada, em nada, em nada. Ele é só papelzinho com númerozinho, é um papel colorido com número escrito. Hoje em dia nem é mais um papel, tem esse papel. Hoje em dia é um númerozinho que aparece na tela do celular para você. É mais abstrato ainda, certo? Hã? O dólar não é baseado em exército, o dólar não é baseado em nada. Não vai por esse caminho. O dólar é baseado nos impostos da sociedade americana e na capacidade de pagamento. Não. O real é baseado na confiança do governo. Não. Não, é só papelzinho colorido com números escritos. O dinheiro só tem valor para as trocas porque a gente acredita, cada um de nós acredita que ter aquilo, não é que é bom. A gente vai ser capaz de usar aquilo para fazer uma outra troca no futuro. Só que isso já acontecia com o ouro, com carne, com sal, com as pedras, com concha. Sempre foi isso. Sempre foi essa a base de ter um intermediário de troca. Se você acredita que, em qualquer formato que seja, aquele bem que você está pegando que não te serve, tá? Que não te serve além de você ter essa expectativa de usar ele para trocar por outra coisa. Se você não tem essa expectativa, você não realiza a troca e não pega aquilo. Porque a percepção de valor é subjetiva. Pegou a ideia? Não tem... Então, assim, por que o real tem valor? Real tem valor? Tem valor. Você vai lá e troca por coisas. Porra, claro que tem valor. Claro que tem valor. Óbvio, é assim, tá? Por que tem algum valor? Porque as pessoas com quem você está trocando entendem que se elas pegarem aquilo, elas conseguem trocar por outra coisa depois. Tudo bem? Você pode, inclusive, argumentar comigo. Porra, mas aí começa a ter um problema. Porque se as pessoas perderem a confiança nesse dinheiro e pararem de usar, aí a gente tem um problema. Esse problema já aconteceu várias vezes, inclusive no Brasil. Pergunta, filho. Em relação a essa situação também que você falou, que eu acho super necessário. Hoje a gente abstraiu mais, né? Muito sobre isso. Você vai abstraindo e também, vamos se dizer, talvez está tudo bem, né? Porque o mundo desenvolve... Sim, não, tá tudo bem. Eu não estou dizendo que tá mal, não. Acho que tá tudo bem. Acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. Só que eu acho que o ponto, talvez, do Bitcoin seja no seguinte aspecto, né? Vamos dizer que hoje, realmente, são dígitos que estão no meu sistema. Deixa eu chegar lá rapidinho, porque aqui vai entrar o problema que o Bitcoin está tentando resolver. Deixa eu andar para frente, pode ser? Segura o teu comentário, deve chegar lá. Beleza? Mas, essencialmente, óbvio que eu estou simplificando para você ter uma noção da coisa, tá? Tentar ter um panorama geral do que a gente vai tentar resolver do problema, né? Você entrega o cashzinho lá no banco, ou às vezes nem você só trabalha e tem uma transferência bancária de alguém para outra pessoa e tem uns numerozinhos lá no banco. E aí você tem um cartãozinho, de verdade, né? Um cartãozinho de plástico. Tem um chip lá naquele cartãozinho de plástico, tá? Hoje tem, sei lá, meu cartão tá no telefone, não preciso nem de um pedacinho de plástico e tal, tá? Tem um sisteminha. Eu não preciso nem do cartão virtual, posso entrar no aplicativo do banco, aí ele, no meu caso aqui, ele vê a minha cara, vê que sou eu mesmo, aí eu boto uma senha, não sei o quê, entro no aplicativo do banco, aí eu faço o Pix, sacou? O que tá acontecendo, tá? Em todas essas modalidades aí. Eu tô pegando esse dinheiro aí, eu tô pegando essa coisa, que eu tô representando com o cartãozinho, e eu tô usando isso para construir uma mensagem que vai pro banco, falando assim, banco, transfere tanto pro Bob, porque eu tô comprando cenoura. Inclusive, eu tenho que dizer o que eu tô comprando
para quem eu estou comprando. Não exatamente o quê. Eu tenho que dizer de quem eu estou comprando, quanto que é e tal. Essa coisa eu tenho que explicar para o banco que eu estou fazendo em certa medida. Tá? Aí o banco manda uma mensagem para o Bob falando, não, beleza, Bob, pode fazer a transação aí que eu faço a transferência de saldo entre as contas aqui, tiro da Alice e boto para você. Tá? Repare que agora o dinheiro abstraiu mais. O dinheiro está nessa forma de mensagens eletrônicas. Está mais abstrato do que uma coisa física. É mais etéreo até. Percebe? Aí eu não traduzi o bagulho. Tudo bem. O banco, a gente viu aqui, está fazendo várias funções. E, de novo, eu ainda não estou falando de sistema financeiro, que é emprestar outros instrumentos de investimento. Não, só estou falando da parte monetária da coisa. O gerenciamento do dinheiro. O banco ainda faz mais coisas do que isso. E é bom que ele continue fazendo essas coisas, tá? Inclusive, um problema que eu levanto, toda vez que tem BitDevs e a gente vai falar de outras camadas em cima, de outras aplicações em cima do Bitcoin, cara, como é que a gente vai fazer o banco? Como é que a gente vai fazer o banco? Tá? Tem várias propostas de fazer o banco nesse mundo do Bitcoin, tá? E a gente não chegou num consenso, a gente não entendeu ainda direito como é que vai ser o banco. Provavelmente vai ter vários sistemas que parecem bancos para fazer várias partes do banco. Tudo bem? Eu não vou tratar aqui nessa disciplina com vocês, mas eu espero que vocês consigam, depois daqui, começar a entender esses que a gente vai chamar de eCash, segundas camadas, sidechain, outras aplicações que estão, em parte, tentando fazer coisas que serviços bancários. Tá? Serviços bancários são importantes. O primeiro deles, custodiar o dinheiro. Bitcoin já é uma coisa muito valiosa. Sei, né? Quanto é que está a cotação de hoje? Uns 380 mil reais, né? Mais ou menos hoje. Que dia é hoje? Outubro de 2024. A gente vai estudar. É porque eu vou falar aqui, peraí, outubro de 2024 está mais ou menos uns 380 mil reais. Na faixa perto dos 70 mil dólares, né? 68. Por aí, perto dos 70 mil dólares. É porque eu gostaria de ver essa aula gravada daqui a 10 anos, daqui a alguns anos, para ver o que aconteceu. Tá? A gente vai estudar a história do porquê que o Bitcoin... História não. A única coisa que tem de história aqui é hoje, e na parte da semana que vem a gente já vai começar a olhar o protocolo. Então, no sentido... Mas estudando a questão do protocolo, do seu funcionamento, qual que seria o porquê dela ser tão valiosa? Porque as pessoas acham que é valioso. Somente usar. Na hora que... Por que um iPhone é tão valioso? Porque ele resolve algum problema das pessoas. Confia, né? Não é confia, porque ele resolve algum problema concreto das pessoas. E ele provavelmente resolve isso melhor do que as outras soluções. Então é sobre isso. No fim das contas, as soluções tecnológicas, elas são adotadas ou não, porque elas resolvem um problema. Se você tem uma tecnologia que é linda, mas ela não resolve um problema, ela não vai ser uma coisa adotada. Entendeu? E não só isso. Não adianta você ter uma tecnologia linda e maravilhosa, altamente elegante e não sei o que, caralho, se o problema que ela resolve já é relativamente bem resolvido por uma outra tecnologia inferior. A gente já tem um dinheiro relativamente bom. Relativamente bom. Provavelmente você nunca teve problema com dinheiro na sua vida. Não no sentido de não conseguir usar o dinheiro. Não no sentido de ter dinheiro ou não. Tá? Isso não é um problema do dinheiro em si, isso é problema seu, né? Não tem, eu queria comprar uma Ferrari e não tenho dinheiro. Eu queria comprar um apartamento e tenho dinheiro. Isso não é um problema do dinheiro em si. Tá? Não, isso é problema meu que sou fudido. Entendeu? Esse é meu problema, que eu sou fudido e eu não consigo fazer nada a respeito. Esse é meu problema, esse não é um problema do dinheiro. Um problema do dinheiro é você, em algum lugar, não conseguir comprar alguma coisa tendo o dinheiro. Ou você ser negado a usar o seu dinheiro por algum motivo qualquer. Entendeu? Isso é um problema do dinheiro. O nosso dinheiro funciona relativamente bem. Aqui no Brasil ele funciona relativamente bem. Provavelmente nenhum de vocês teve problema com dinheiro. De chegar em algum lugar e não conseguir comprar alguma coisa tendo dinheiro. Qualquer forma de dinheiro, ou dinheiro papel, ou cartão de crédito, ou cartão de débito, ou Pix. Provavelmente nenhum de vocês teve problema com isso. Os americanos também não têm esse problema. O dinheiro é relativamente bom. Relativamente bom. Ele resolve esse problema aqui. Tá? Agora,
A maioria do... Cara, essas estatísticas também são muito complicadas, tá? Mais ou menos uns 30% da população mundial não tem acesso aos bancos. Para essas pessoas, o dinheiro é uma coisa bem mais complicada. O dinheiro não está resolvendo o problema delas. E elas não estão aqui no Brasil. Elas não estão aqui no Brasil. Elas estão lá na África. Elas estão no Cafundó do Judas, lá na Ásia, lá no interior da China, não sei onde, na puta que pariu. E elas são pessoas invisíveis aqui pra gente. Estou dizendo que você devia pegar um avião, ir lá e fazer alguma coisa? Não. Mas estou dizendo que pra gente é difícil de entender que o dinheiro é uma coisa aqui e outra coisa em outros lugares. Tá? Tem lugares e lugares. Tudo bem? E, de novo, Bitcoin, eu acredito que é uma tecnologia fantástica. Pode ser que nunca vire dinheiro de fato. Que as pessoas parem e utilizem essa coisa. Por quê? Porque já tem boas soluções em vários lugares. Tá? Só que também essas soluções têm problemas fundamentais. 2 problemas fundamentais que o dinheiro tem hoje em todas as jurisdições. Algumas mais, outras menos. Em todo lugar tem inflação. O padrão mundial é ter uma meta de inflação. É ter uma meta para o seu dinheiro perder valor. Aí quando alguém vira para mim e fala assim, o mandato do Banco Central é proteger o valor da moeda. Eu falo, proteger o valor da moeda tendo uma meta de inflacionar? Que porra de proteção é essa? Ele devia ter uma meta de ter inflação 0. Se esse é o mandato dele. Mas não, a meta é 4%, aqui no Brasil é, sei lá, 3,5%, ainda tem uma banda, né, que é mais ou menos 1,5%, sei lá, um negócio assim, bem lá. Lá nos Estados Unidos é 2%. Para garantir que o governo tenha... É sacanagem. Entendeu? Assim, mentiras que a gente conta para nós mesmos. Tá? Mas esse é um problema. Mas esse é um problema que a gente tem lidado com ele há algum tempo. 4% é ruim, mas dá para ir, dá para encarar, dá para ir. Dá para ir indo, tá? É bem ruim, 4% de inflação é bem ruim. Mas dá para ir indo, a gente vai vivendo, tá? O problema... Aí, tem outros problemas que vão aparecendo em cima disso. Por exemplo, problema de censura. E aí, vocês estão vendo aí, aqui no Brasil, como é que tá a coisa. E aí, essa coisa, pensa assim, problema de censura, ele pode aparecer de várias formas, tá? Uma forma delas é, não, vamos tirar a rede social do fulano de tal ali. Você dizer se isso está certo ou está errado. Não estou discutindo isso aqui. Não estou discutindo isso aqui. Isso acontece, certo? Vocês estão vendo que isso acontece, tá? Isso é uma forma de censura. Vamos pegar o dinheiro desse fulano de tal aqui, porque ele falou tal coisa. Isso é uma forma de censura também. Quanto mais isso acontecer, e com quanto mais pessoas acontecer, mais atrito as pessoas vão perceber na tecnologia que elas estão usando para resolver um problema que elas não têm nada a ver com isso aí. A gente não tem nada a ver com esses problemas do governo. Tudo bem? Mas vamos continuando. O que está acontecendo aqui, tá? De novo. Mensagens a gente está usando mensagens eletrônicas, no caso do banco ali, para comunicar a mudança no estado de propriedade dos tokens do sistema. E no caso dos tokens, é o dinheiro, os números do dinheiro. Tá? Como se fosse a unidade de real, a unidade de dólar. Tá? Vocês têm uma noção um pouco melhor do que eu estou chamando desses tokens aqui. Claro que essa noção vai mudar, porque no Bitcoin vai significar uma outra coisa mais específica. Tá? Como é que isso está acontecendo? Tem um sistema CRUD. Cara, tem um CRUD. Quem aí está cansado de fazer CRUD, velho? Quem não levantou a mão pode acreditar que daqui a, 5 anos vocês vão estar cansados de fazer CRUD, quando vocês saírem da faculdade e forem para o mercado. Tá? Cada banco tem um CRUD, tem um banco de dados, tem uma API, aí tem o aplicativo e aí tem as contas correntes. Tá? Cada conta corrente é meio que uma tabela nesse banco de dados, desse CRUD grandão aí, tá? Complicado. Aí tem um número lá, o que o banco faz quando ele recebe uma mensagem minha pagando R$10 para o Emanuel ali, tá? Ele cria, entre aspas, o que ele vai chamar de uma transação, tá? Ele faz um registro lá no banco, tem inclusive uma outra tabela no banco para registrar essa transação também, e aí ele subtrai 10, no caso, reais,
na tabela do meu banco, e aí o meu saldo diminuiu, e bota mais 10 no saldo da conta dele, do Emanuel. E aí ele guarda isso no banco de dados e foi para frente. Tudo bem? O banco de dados centralizado. O banco, só o banco, registra coisas no banco de dados. Só o banco registra coisas no banco de dados. Por que ele faz isso? Porque ele é sacana? Não. Porque a gente não achou outra forma de fazer isso. Não achou outra forma de fazer isso que garanta que pessoas mal intencionadas vão lá e vão sacanear uns às outras no sistema. Tem confiança também. Eu preciso confiar no banco, que o banco não vai me sacanear, mas perceba. Eu confio no banco, porra, eu tenho conta bancária. Claro que eu confio no banco. Tá? Oh, mas aí você pode falar, pô, professor e tal, mas para que você usa Bitcoin? A minha confiança no banco tem limite. Eu não confio cegamente numa pessoa que eu nem conheço. Ah, mas tem um contrato. Mas tem um contrato que é intermediado pelo governo. Esse eu não confio. De jeito nenhum. Se vocês confiam no governo, meus pêsames. Eu digo, talvez isso levante um ponto de, às vezes, eu estar confiando em algo, mas de maneira um pouco Ingênua. ingênua. Se você confia numa coisa de maneira ingênua, você não se prepara para o caso dessa confiança ser quebrada. Acontecer alguma coisa que você não estava esperando. E aí o que você faz? Depois que acontece, depois do fato, você vai discutir, mas você já depois do fato, você já está sem dinheiro. Não tem nada. Você já está sem conseguir comprar comida. Se você não consegue comprar comida, você não pode esperar 5, 6, 7, 10, 20, 30, 50 anos para um processo judicial para discutir esse assunto. Isso aqui é uma questão de vida ou morte, inclusive. Percebeu o problema? Tá? De toda sorte, todo mundo precisa confiar no banco. Tanto a Alice quanto o Bob. Tá? Aqui na jargão de tecnologia, a gente vai chamar o banco de ponto único de falha. Se falhar o banco, por algum... Aí precisamos definir, tem vários tipos de falhas que podem acontecer. Se falhar o banco, a Alice e o Bob vão ter problema. Tá? Se for antes da transação ali da troca da cenoura, a Alice vai ficar sem comida. Se for depois da troca de cenoura, o Bob se fudeu porque ele ficou sem a cenoura e não consegue fazer outra coisa com ele. Tipo, com o dinheirinho que sumiu dele, porque não tem mais a notinha, inclusive, que ele podia ir lá em algum lugar e tentar trocar isso com alguém. Quem se lascou nessa história? Foi... Todo mundo se lascou. Mas e se ela já deu a transação e trocou pela cenoura? Mas todo mundo se lascou, porque ela vai querer fazer a transação depois de novo. O Bob também. São milhões de pessoas. Todo mundo se fudeu. Todo mundo se lascou. Tá? O banco pode falhar de várias maneiras. Ele pode ter uma falha não intencional, tipo, caiu uma bomba, mandou um míssil lá no servidor do Banco do Brasil. Sacou? Tem coisa que a gente pode fazer a respeito. É só ter vários servidores replicados, não sei o que, aquela coisa de sistemas distribuídos, né? De banco de dados distribuídos, não sei o que, e tal. Tipo, soluções tecnológicas aí que são carecas também de fazer, né? Tudo bem? Pode ter falha de software, pode ter falhas humanas. Tá? Alguém tropeçou num cabo e deu ruim, cara. Tá? Alguém estava tomando um cafezinho e caiu no servidor. Sei lá, cara. Pode acontecer vários problemas, né? Não intencionais. Mas pode acontecer problemas intencionais. O banco pode virar e falar assim, cara, eu vou censurar a sua transação porque eu não gosto de você. Ou porque você está me devendo. Ou porque você está devendo para o fulano de tal. Repare, se você está devendo para o fulano de tal, você não tem nada a ver com a sua relação com o banco. Mas o banco pode começar a falar, não, porra, mas eu sou amigo do outro fulano lá. Você está devendo para ele, eu vou negar a transação para você aqui, no banco aqui. E sem precisar ser, talvez, questionado. Porque... Claro que você vai entrar na justiça e vai não sei o quê, pá, não sei o quê. Mas, cara, de novo, na hora que isso acontece, você já tem um problema. E provavelmente você não pode ficar esperando esse problema ser resolvido e discutido na justiça, entendeu? Já aconteceu o dano. O fato de você não poder transacionar já criou um dano para você. Claro que pode ser um dano maior ou menor. Entendeu? Mas o dano já aconteceu. Tá? Pode ser que o governo mande o banco fazer alguma coisa na sua conta, cara. Um belo dia você acorda e fala assim, cadê minha poupança? E olha que a poupança é poder, né? Cadê minha poupança? Não, mas os brasileiros precisam ajudar a conter aqui.
situação fiscal do governo. Cadê minha poupança? Vocês são muito novinhos, sabe, assim, mas os pais de vocês, cara, conversa com os pais de vocês sobre o governo Collor, cara. Foi em 89, 90, né? Conversa com os pais de vocês, cara. Teu pai vai xingar o Collor, cara, de todos os nomes, os piores nomes que você puder pensar na vida. Ou então, tipo assim, quer dizer, mudança do nada, vamos mudar a moeda. Tá todo mundo com moeda e do nada muda a moeda. Por que o investimento do brasileiro é imóveis? Você já parou pra pensar nisso? Imóveis é uma propriedade de fato. Imóveis é um dos piores investimentos que tem hoje. Mas é uma propriedade. Sim, mas por que o imóvel em parte, né, já tinha isso, mas ficou mais exacerbado depois dos anos 90? Porque no confisco da inflação, todo mundo que tinha investimento monetário se fudeu gostoso e quem tinha imóveis ficou com seus imóveis. Porra, velho, tipo, é óbvio, né, assim, o que vai acontecer depois disso, né? Mesmo depois de 30 anos, mais de 30 anos isso acontecido. Uma pena é que ele não está valorizando, né? Agora, dizer... Aí já é outra conversa. Segue o baile. A pergunta é, cara, a gente consegue projetar um sistema de pagamentos digital sem um ponto único de falha? Essa é a questão que eu quero investigar com vocês, porque é isso que a gente está tentando fazer com o Bitcoin. Bitcoin não é a primeira tentativa disso. De fato, é a tentativa que parece estar funcionando. Tá? Vamos lá, tem mais uns minutos, eu vou seguir aqui. Tá? Já introduzindo, aí agora a gente começa a falar de protocolo, tá? Mas ainda bem alto nível. A coisa mais importante que tem no Bitcoin é o que eu vou chamar de transação. Tá? Transação é uma estrutura de dados que vai guardar alguns dados. Ponto. É só isso. Isso aqui é de longe, o elemento mais importante do sistema. Ah, blockchain. Blockchain é tipo volante. A transação é o resto do carro. O resto do carro talvez seja um exagero, mas é o motor do carro. O blockchain é o volante. Tudo bem? Você não pensa assim quando você entra no carro. Que carro maneiro esse volante. Caramba, olha só, velho, tipo, tecnológico, volante de couro e tal. E é um Fusca caindo aos pedaços que você tem que empurrar para dar partida. Não. Sem volante também você... Sim, não estou dizendo que a blockchain é uma coisa dispensável, é parte essencial do sistema. Tá? Mas eu considero de longe que não é a parte mais relevante. De longe a parte mais relevante são as transações, que é o que eu vou tentar ao longo do semestre convencê-los do mesmo. Tá? Vamos lá. Cuidado que eu vou fazer uma diferença aqui agora. Eu vou chamar de pagamento o ato de fazer alguma troca e eu vou chamar de transação a estrutura de dados que constitui uma certa mensagem que vai ser trocada entre essas partes. Ok? Cuidado que eu vou usar essa ideia de transação com um significado mais técnico, mais preciso. Tá? Uma estrutura de dados específica que eu vou mostrar aqui já para vocês. Tá? Essa transação é uma mensagem, é uma estrutura de dados, vou construir, vou botar alguns dados lá dentro, vou mandar para o Bob essa mensagem e tal, e ele me dá a cenoura em troca. Tá? Lá no white paper do Satoshi, ele definiu essas transações, ele fala alguma coisa parecida assim. Depois eu mando isso aqui por escrito para vocês. As moedas, ele chama de coins. As moedas no sistema vão ser estabelecidas por meio de cadeias de assinaturas e chaves públicas. Cuidado que isso aqui não é blockchain ainda. Não tem nada a ver com blockchain ainda. Tá? O que ele está falando é o seguinte. Imagina que eu tenho uma moeda, que ainda não está claro para vocês o que é aqui no sistema. Mas imagina que você tem essa coisa que é uma moeda. O que eu quero fazer? O que eu preciso fazer para transferir uma moeda para outra pessoa? Por exemplo, eu tenho uma moeda, que a gente não sabe ainda o que é ela aqui no sistema, mas eu tenho essa coisa. Para eu transferir essa minha moeda para o Luca, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar a transação. Aí olha a transação do meio. Eu sou o dono 1. Tá? O que eu faço? Eu que estou pagando, construo a estrutura de dados, conceitualmente ela vai conter. Não é isso que está lá, mas conceitualmente o que ela vai ter? Uma chave pública, que é o que identifica quem vai ser o novo dono. No caso, eu preciso da chave pública do Luca. Ele precisa me dar essa informação. A gente vai
ver em detalhes também como que são essas chaves. O quê? Exatamente como é que é isso. Mas ele me dá essa informação. A outra coisa é, eu coloco um hash, tem vários hashes, porque é um fingerprint, né? Como é que chama isso? Não. Uma impressão digital, né? De uma coisa que identifica unicamente a transação anterior, porque foi na transação anterior que eu adquiri aquela moeda que eu estou tentando gastar agora. Percebe? Eu que estou tentando gastar a moeda, preciso dizer, da onde que eu peguei, da onde que veio aquela minha moeda? Já vai ficar mais claro, não hoje, mas vai ficar mais claro para vocês por que tem que acontecer isso. Tá? Porque a moeda é essa coisa aqui, ó, é uma parte disso que está aqui, dessa transação. Tá? Mas a gente vai chegar lá. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso gerar uma assinatura digital com a minha chave privada, que a gente vai ver também como é que funciona isso, em certo detalhe. Tá? Junto tudo isso aqui, nesse pacotinho que a gente está chamando de transação, uma estrutura de dados, tá? Tem uma sintaxe, tem tudo certinho. E aí eu entrego isso para o Luca. Tudo bem? E a partir desse momento, o Luca é o dono da moeda e eu não sou mais o dono da moeda. Tudo bem? Por quê? Porque a gente vai ver também, na hora que eu tentar mandar uma outra mensagem para o Luca, tentando gastar de novo a mesma moeda, eu vou fazer a outra transação e eu vou falar assim, eu estou tentando gastar essa moeda que veio daqui. E o Luca vai ver essa mensagem e vai falar assim, mas você já gastou a moeda que você recebeu nessa outra transação do passado aqui. Se você está tentando gastar mesmo dinheiro 2 vezes, eu não vou aceitar isso não. O Luca vai se recusar a terminar o pagamento. Entendeu? Você pode até receber a transação, você vai validar, vai ver, se isso não for válido do seu ponto de vista, você recusa o pagamento. E na prática você vai, inclusive, jogar fora esses dados aqui e falar, cara, isso aqui não vou fazer, isso aqui eu vou jogar fora. Tá? A transação é a estrutura de dados. Não é que ela acontece, ela não é um ato, ela não é um verbo, ela é um substantivo. Você recebe essas informações. Você decide o que você vai fazer a respeito. Tem mais uma transação, então. Não deixa de não ter a transação, mesmo que ele não concorde com ela. Não. Tira da sua cabeça. De novo. Para mim, a transação é uma estrutura de dados. Ela é um substantivo, ela não é um verbo. Então eu gerei essa. Calma. E tem um pagamento que é um verbo. Eu estou tentando pagar alguém. É o aceitar ou não. Esse alguém pode aceitar ou não este pagamento. Repara que isso são as ações. Tá? Isso são as funções. Eu tenho dados, eu recebo dados e eu faço alguma coisa a respeito desses dados, em resposta a esses dados. Tudo bem? Por isso que eu vou diferenciar. Pagamento é a ação. A transação é a estrutura de dados, são informações. Foram criadas e eventualmente você recebeu. Tá? Cuidado que eu ainda não tenho uma rede aqui, eu só tenho eu e a Alice e o Bob. Tudo bem? Eles vão fazer isso aqui. Por que isso é uma cadeia? Porque a gente vai tendo que ir fazendo, sempre se referenciando de onde veio o dinheiro que eu quero gastar para poder transferir para o próximo. Tudo bem? Isso aqui é uma forma de uma cadeia, né? Que, inclusive, vocês são de computação. Como é que é o nome dessa estrutura aí? Lista ligada. Não é uma lista ligada? Tem nós aí, ó, sei lá, elementos, né? Itens, sei lá como é que é o nome que vocês chamam isso aí na aula de estudo de dados. E tem um ponteiro para, no caso aqui, para anterior, né? Tem sempre um ponteiro para anterior. E como é que você faz para criar uma nova e colocar uma coisa na lista? Você cria uma nova aqui e aponta para a cabeça do que estava na lista, né? E vai fazendo isso, vocês concordam? Tá? Do jeito que está desenhado aqui. Mas a gente vai ver que essas transações aqui, elas na verdade vão formar um grafo enorme, não cíclico. Tá? Mas parece uma lista ligada, vocês estão vendo? Tá? Conceitualmente é muito simples, tá? A lista ligada é uma das coisas mais simples que vocês estudaram lá, das primeiras coisas que vocês estudam em estudo de dados, né? Tá? Não tem nada tão... Conceitualmente, tem um monte de peças que são conceitualmente simples, tá, gente? Vocês estão vendo aí, ó? Lista ligada. Claro que a gente vai sofisticar um pouco mais. Do ponto de vista contábil, tá? Do ponto de vista contábil, esquece um pouco bitcoins e tal. O que é uma transação do ponto de vista contábil? Contador. O que o contador faz? Tá?
Contador usa um sistema já há vários milênios de double entry bookkeeping, né, que a gente chama de partidas dobradas. Acho que é assim que é traduzido em português. A transação para um contador, essa ideia de uma transação, também é uma estrutura de dados. Ele não chama assim, mas é uma estrutura de dados. Tá? Que normalmente é uns papelzinhos, que eles guardam num livro. Eles vão coletando essas coisas e eles guardam num livro. Esse livro tem um nome, chama livro razão. Ele vai guardando esses papeizinhos na ordem com que eles acontecem. Tá? Esse livro razão em inglês se chama ledger. Tá? Eu não gosto muito desse nome, livro razão, mas é o nome técnico dessa coisa. Tá? Esse livro razão aqui pra gente, vai existir um livro razão. Na verdade, vão existir vários livros razão, a gente vai ver isso com mais detalhe, mas vai existir essa noção de ter um livro razão, e a blockchain, em parte, ela é esse livro razão. Uma das funções dela é servir como essa ledger. Tá? Não é a função principal da blockchain, mas essa é uma das funções dela. Tudo bem? O que tem no transação do contador? Tem isso aí. Tem, de um lado, aqui eu vou chamar de entradas, eles chamam de créditos e débitos, tá? Eu nunca sei o que é o crédito e débito, mas enfim. Tem entradas que está dizendo o seguinte: tira saldo da conta tal. Cada entrada diz assim, a conta não é uma conta bancária, a conta é uma conta contábil. Pensa assim, eu tenho uma empresa, aí eu tenho, na contabilidade, eu tenho várias contas. Tudo que eu quero contar, eu crio uma conta. Tá? Eu quero contar meu caixa, então vai ter uma conta de caixa. Eu quero contar quanto que eu estou devendo para o meu banco. Aí eu tenho uma conta de dívidas com o banco. Ah, eu quero contar quanto que o Luca está me devendo porque ele comprou alguma coisa e ainda não me pagou. Aí eu tenho uma conta específica para contabilizar quanto que o Luca está me devendo. Isso são as contas. Tá? Tem contas meio padronizadas e tal, porque as empresas também é altamente regulada essa coisa. Mas, em princípio, você pode criar contas do jeito que você quiser ali para contar coisas na empresa ou na contabilidade da pessoa. Tá? Aqui, para a gente, o que são as entradas? As entradas é um sinal, uma comunicação para eu tirar saldo de uma conta. Então, por exemplo, se eu estou tirando o saldo da conta caixa, quer dizer que eu estou pagando alguém com dinheiro. Aí eu vou, sei lá, estou pagando R$100 para o Luca, por algum motivo. Eu vou lá na minha transação, nas entradas eu boto R$100 vindo da conta caixa. E o que eu faço depois na conta de saída? Eu boto R$100 na conta de pagamentos a terceiros. Ou pagamento de fornecedor. Imagina que ele é um fornecedor meu. Tá? Eu boto R$100 na conta de fornecedor. Tudo bem? É isso que acontece. E aí isso vira uma transaçãozinha, vai para o livro razão. E depois faz a anotação na hora que o contador faz o balanço, o balancete, o balanço da empresa, ele pega essas transações e vai alterando os saldos dessas contas e o balanço é o resultado final de um certo período. Isso. Tá? Do ponto de vista contábil. Pergunta. A entrada é referente ao que eu estou recebendo ou ao que eu vou designar? Não, aqui no sistema, aqui pra gente vai ter isso aqui. A transação vai estar representando isso aqui. A transação de Bitcoin. Tem mais dados, mas é isso aqui. Isso é uma excelente pergunta que você fez, tá? Então guarda o que eu vou falar agora. As entradas é dinheiro que está sendo gasto. É alguém gastando dinheiro, é entrada. A saída é dinheiro que alguém está recebendo. Tudo bem? Vou repetir, porque isso precisa estar... Isso aí é um dos conceitos mais elementares. Se você não entender isso aí e não manter isso na mente o tempo todo, você não vai entender várias peças. Como que várias coisas funcionam. Entradas é dinheiro que alguém está gastando. Saídas é dinheiro que alguém está recebendo. Beleza? Na hora de gastar, eu preciso dizer da onde veio, quanto que eu estou gastando, preciso dizer de alguma forma, já vou mostrar. Assim, a gente vai ver como que isso é representado aqui. Mas eu preciso dizer de onde vem esse dinheiro, no caso contabilidade, qual conta, no meu caso Bitcoin. De onde que surgiu essa moeda que eu estou tendo que gastar. Tá? Já vai aparecer a moeda aqui, ela já está na tela, inclusive a moeda do Bitcoin, mas vocês já vão ver. Eu preciso dizer, o que eu estou tentando gastar, eu preciso de uma certa autorização. Porque eu preciso falar assim, eu preciso provar que eu sou o dono daquela moeda para poder gastar. Então tem alguma forma de autorização.
Isso vai aparecer nas entradas também. Cada entrada precisa ter uma autorização. Normalmente, na forma de uma assinatura digital. Só que eu vou chamar de assinatura digital num sentido mais amplo. Que a gente vai ver na aula que vem, que na verdade tem um programa de computador ali embutido, escrito ali nas entradas, que provê essa autorização. Tá? Do lado das saídas, eu preciso dizer quem é o novo dono, normalmente com uma chave pública, mas também estou usando isso num sentido amplo. Por quê? Porque esse novo dono, a forma de dizer quem é esse novo dono, vai ser também por meio de um programa de computador que vai estar escrito em cada uma das saídas. Tem um pequeno programa de computador que a gente vai enfiar ali. Tá? Pense que tem uma linguagem de programação associada a isso aqui, chama script, e a gente vai colocar um script na entrada que está servindo para fazer autorização. E na saída está servindo para criar o novo dono, uma certa identidade. A gente vai ver com detalhes como é que isso funciona. E eu preciso dizer quanto que eu estou pagando para cada uma daquelas saídas ali. Tudo bem? É isso que vai estar escrito na transação de Bitcoin. E aí o que é a moeda? O que é o conceito do token? Tá? Porque lembra a frase do começo? A gente está tentando registrar mudanças de propriedades de um token no sistema. O que é esse token? O token é uma saída dessa daí que ainda não tenha sido gasta, que ainda não tenha sido usada como entrada de uma outra transação. Vou repetir. Para que servem as saídas aqui no sistema? A única função dessas saídas é ser utilizada como entrada em outra transação. Só tem essa função. Ela não serve para absolutamente mais nada. Eu vou melhorar. O que eu acabei de falar é verdade do ponto de vista do Bitcoin. Só que o Bitcoin é uma plataforma aberta e expressiva igual à internet. Eu estou colocando dados, é uma estrutura de dados, certo? O sistema Bitcoin, o protocolo em si, os nós estão rodando, eles veem as saídas. Para eles, as saídas só servem para uma coisa. Para serem utilizadas como entradas de outra transação no futuro. Ponto. Só que se eu tiver outro sistema vendo essas transações, eles podem ver esses dados e interpretar isso de outra forma. Então quer dizer que eu posso eventualmente colocar dados nessas saídas que representam outra coisa em outro sistema. E esse outro sistema que está vendo, monitorando essas transações, a gente vai chamar de segunda camada. Reparem, a segunda camada é o outro sistema que de alguma forma interage com este. Tudo bem? O que eu estou falando para vocês é profundo, tá? O que é o token? Cada uma dessas saídas é um token. E a gente vai dar um nome técnico para elas e eu vou ficar usando esse nome técnico. A gente vai chamar de UTXO, UTXO. Unspent Transaction Output. Saída de uma transação que ainda não foi gasta, né? Não gasta. Tá? Então aqui nesse caso, presta atenção no que está acontecendo. Tem 4 entradas. Isso quer dizer que eu estou gastando 4 moedas que não estão mostradas aqui. Mas elas estão ligadas, a gente vai ver o detalhe como isso funciona. Tem 4 moedas entrando. A moeda só pode ser gasta uma vez, ela só pode ser usada em uma transação. Quer dizer que eu estou destruindo 4 moedas, que são essas 4 entradas, e eu estou criando 3 moedas novas no sistema, que são as 3 saídas. Vou repetir. Tinha outras transações que criaram saídas. Eu peguei 4 dessas saídas e me referenciei a elas nessas entradas, fazendo esses ponteiros que vocês viram ali, com o hash dessas coisas. Vão servir como ponteiros. Então tem 4 moedas que eu estou gastando, quer dizer que elas vão ser destruídas, porque elas só podem ser gastas uma vez, e se elas só servem para ser gastas nas entradas, e elas não vão poder mais ser para nada, eu estou de fato destruindo elas. Tá? Mas é tudo a mesma moeda, né? A mesma unidade. O que muda é a quantidade, ou não necessariamente. Não, olha aí, a quantidade está expressa em uma certa unidade, mas cada uma tem uma quantidade diferente. Né? Uma quantidade no seguinte sentido, tipo, representa um valor diferente. Uma lá, é diferente dela. ponto 1 BTC, ponto 2 BTC, ponto 1 BTC tem valores diferentes. Tudo bem? Nessa unidade que a gente vai chamar de Bitcoin.
Bitcoin com B minúsculo, tá? E eu estou criando 3 moedas novas ali. Uma moeda de ponto 1 e 2 moedas de ponto 2 cada um. Tudo bem? Já que percebam o que outra coisa está acontecendo. Fiz a conta para vocês. Se você somar o valor das entradas, das moedas que você está gastando, soma 0,55. Se você somar o valor das moedas que você está criando, soma 0,5. Você está gastando menos do que você está saindo da transação menos do que está entrando, certo? Tá? Uma coisa que não pode acontecer é você tentar gastar mais do que está entrando. Tudo bem? Por quê? Porque isso seria criar dinheiro do nada. Aqui no sistema, isso vai ser uma regra de consenso, a gente chama de regra de consenso. Isso vai ser uma regra de consenso que é a soma das saídas tem que ser menor ou igual do que a soma das entradas. Rapidinho. A soma das saídas tem que ser menor ou igual à soma das entradas, o valor que você está gastando. Tá? Professor, por que vai acontecer com esse 0,05? Talvez seja a sua pergunta. Tá, então segura a pergunta um pouquinho. Esse 0,05 vai ser recolhido por uma outra entidade em outro momento que ele vai considerar isso uma taxa. Tá? Uma taxa que está pagando por um serviço. Repare que você, por exemplo, eu estou criando transação para pagar o lucro. Eu que coloco esses números aí. Eu escolho quanto que eu quero pagar deixar de taxa. Eu gosto de pensar nessa taxa como uma gorjeta. Uma gorjeta, tipo assim, fui no restaurante, tal, paguei não sei o quê, e aí paguei e tal, e aí fui embora e deixei uma nota de R$1 lá. O que vai acontecer com essa nota de R$1? Alguém vai pegar. Certo? No caso do restaurante, o garçom, todo mundo meio que subentende que o garçom é pro garçom aquilo lá. Tá? A gente não faz mais isso hoje, né? O dinheiro é todo digital, né? Mas assim, na Alemanha ainda faz isso. Porque eles usam muito dinheiro físico. A gente está supondo que aquilo é a gorjeta do garçom. O garçom vai lá e pega. Tá? Não, isso não é recompensa, é uma taxa. É uma FII, uma taxa. Tá? Quem vai recolher isso? Uma outra entidade que está prestando um outro serviço que a gente vai ver na aula que vem, que a gente vai chamar de minerador. Tudo bem? E a gente está deixando uma gorjeta para essa pessoa, porque ela está prestando um serviço para a gente vai ver que serviço que é esse na aula que vem. Tudo bem? Não, você não é obrigado. Você pode não pagar taxa, mas você tem consequências, porque a gente vai ver também as páginas do livro onde a gente está escrevendo essas transações, elas são limitadas. A quantidade de dados que eu consigo colocar. E hoje já acontece de ter mais transações para ser colocadas numa certa página. A taxa de geração dessas transações é maior do que a taxa que eu escrevo nesse livro. Isso quer dizer que tem uma disputa para entrar no livro, para alguma coisa ser escrita nesse livro. A gente vai ver o que isso significa, mas tem essa disputa. Isso quer dizer que o espaço no livro, na blockchain, é limitado, é escasso, e tem uma competição por ele, porque ele está prestando serviço para a rede, tá? A gente vai ver o que é. E parte desse serviço é o que gera o valor da rede. O que acontece então? É natural que apareça um mercado que vai concorrer por esse espaço. E essa taxa aí é o mercado tentando descobrir quanto custa esse serviço de escrever na blockchain. A gente vai ver exatamente o que é isso. Pergunta, filho. A questão é, os outputs, existem valores fixos? Você escreve o valor que você quer. Você que escreve. Você que escreve. Mas você também não pode meter o louco, né? Colocar um maior, por exemplo, que é a entrada. Não, maior do que a entrada não, porque aí essa transação... Aliás, peraí. Você pode criar uma transação, por exemplo aqui, ó, as entradas somos 0,55. Você pode criar uma saída aí de 1 Bitcoin? Pode. Você pode tudo, cara. Você vai lá, escreve, faz assinatura, faz tudo. Só que o que vai acontecer? Não é você que decide. Lembra, isso aqui vai ser metade de um pagamento. Você vai entregar isso para uma pessoa e a pessoa com quem que você está pagando vai decidir. Eu aceito isso aqui ou não aceito isso aqui? Entendeu? Isso aqui é uma das coisas que a gente vai concordar que a pessoa não deveria aceitar. Você está tendo que gastar dinheiro que você não tem. Certo? Se ela quiser aceitar isso, é problema daquela pessoa. Mas a gente vai ver que quando a gente só um segundo. Quando a gente tem uma pessoa, só duas assim, bem peer-to-peer mesmo, como é que a gente pode fazer o que a gente quiser? Na hora que a gente está numa rede, a coisa vai
ser mais sofisticada. Vou tentar fazer a transação com esse dinheiro aí que ela ganhou a mais, a outra pessoa pode recusar por isso. Exato, entendeu? Essa é a questão. Alguém mais ia perguntar aqui, antes de eu terminar? Fala mais alto. A parte da input seria meio que um registro ligado com a passagem que você falou aqui. Cada um é meio que um banco. Cada um é um banco. E a gente vai chegar... guarda essa inquietação de cada um é um banco, que a gente vai chegar lá. Por enquanto, só tem 2 pessoas. Tá, mas o input então seria uma garantia de eu comprovar o dinheiro que eu estou gerando, entendeu? Com os outputs, tipo, eu estou gerando isso aqui com esse registro aqui. Eu aceitei essas transações e com base nelas vou gerar um pouco disso. Mas não entendi muito bem, mas acho que deve ser o que você está pensando. Mas a gente vai sistematizar melhor isso aí, eu acho. Eu acho legal a comparação que você usou aqui pro input, é como se fosse uma entrada, mas ela está apontando para onde que ela vai. A gente vai ver mais detalhe aqui, inclusive, ó, dados, peraí. Dá os bytes mesmo, a coisa toda já, a partir da aula que vem. Aqui, por enquanto, eu não vou passar mais rápido com vocês, depois a gente vai entrar em detalhe dessa serialização, dos scripts, eu quero dar uma visão geral para começar. O input ele não aponta para onde ele vai, ele aponta para onde ele veio. Isso, a entrada aponta de onde que está vindo o valor que eu estou tendo que gastar. A saída cria o token, que pode ser gasto por alguém, que pode ser apontado para uma outra transação na entrada. Eu digo no sentido o destino, né? Também ele vai mostrar o destino de para onde que ele vai ser gasto. Né? Só que é mais sutil essa coisa de como é que vai ser o destino, você vai entender por quê. Não, tranquilo. Beleza? Ainda assim, ele não vai apontar para onde ele vai ser gasto. Na hora que você gastar, você vai apontar para onde ele veio, de novo. Isso. Você vai entender, mas lembra disso, rapidinho. Entrada é dinheiro sendo gasto. Saída é tokens novos que podem ser gastos por alguém. Posso quebrar, por exemplo, se fizer um ponto, posso quebrar, fazer uma transação para mim mesmo, fazer 5? Pode, o que você quiser. Inclusive, você vai ver que precisa fazer. E as FIIs, tem alguma implicação? É menor? A gente vai falar de FII também um pouco mais no futuro e você vai entender melhor as FIIs. No caso, você falou que quando você recebeu entradas, ela era destruída, sobrada. Então, não seria igual pegar uma moeda de real aqui e passar, que ela ainda vai ser uma moeda de real, a mesma, né? É mais parecido, eu vou roubar a analogia do Bruno Garcia, um desenvolvedor brasileiro. Vou roubar a analogia dele, que não é perfeita, mas eu gosto muito, tanto que eu estou roubando. A saída da transação é parecida com o DUT do carro, documento de transferência do carro. Quando você compra o carro, você recebe o documento de licenciamento, que você precisa renovar e fazer um novo todo ano, e você recebe outro documento, que hoje é eletrônico, mas antigamente tinha um papelzinho, que é o DUT, é o documento único de transferência. Você recebe ele uma vez e você só tem ele ali. Aí lá tem uns campos para você preencher na hora que vender o carro. Você fala assim, eu estou vendendo o meu carro, já tem os dados do carro e tal. Você fala, estou vendendo na data tal, para o fulano de tal, pelo preço tal. Aí você pega esse negócio, é um output desse. Você pega esse negócio e entrega para o fulano de tal. Aí o que o fulano de tal vai fazer? Aquilo lá já prova que a venda aconteceu. O que o fulano de tal vai fazer? Ele vai no Detran, entrega isso, aí faz o processo de transferência, e aí ele pega um novo em branco. Entendeu? De fato, ele destruiu ele literalmente destruiu aquele que ele recebeu, aquela moedinha, entre aspas, um certificadozinho, né? Que prova que ele é o dono do carro. Ele destruiu aquilo e ele vai lá no Detran e pega um novo em branco. É o processo que está acontecendo aqui. Só que aqui a gente não está destruindo dados, porque a gente não vai... Eu digo que está destruindo moedas, mas num sentido mais amplo da palavra. Tá? Por quê? Na verdade, destruir aqui seria eu apagar um registro. Só que eu não vou apagar um registro nenhum. Eu vou criar um novo registro que invalida... Que na verdade na hora que eu tentar gastar aquele dinheiro de novo, a minha contraparte no pagamento vai ver que eu já gastei aquele dinheiro e vai se recusar a terminar o pagamento, entendeu? A aceitar aquele pagamento. Entendeu? Então, o registro aqui, tipo assim, fazer uma transação, usar uma saída como uma entrada, invalida você usar aquela mesma saída em todas as outras transações futuras. Então, por isso que eu estou falando, que você meio que destruiu
um token, uma saída, e criou um novo. Mas, na verdade, o que você está fazendo é marcar uma saída dessa como gasta. E aí você não pode gastar, ninguém pode gastar mais. O que é destruído, então, é a saída. Então essa destruição é como se a gente jogasse a estrutura de dados na rede, né? Você criou ela, você preencheu, eu aceito a criação dela, coloco a minha chave e aí ela vai para a rede. Aí quando eu quero repassar, eu crio uma nova estrutura. A gente já vai ver como é que funciona em rede. Por enquanto a gente só está olhando a transação e uma outra. Vai aparecer problemas e aí como é que a rede começa a tratar disso. Na hora que a gente entrar no contexto da rede, a gente precisa da ideia da blockchain. Quando eu só tenho 2 pessoas, não precisa de blockchain. Por quê? Porque você mantém os registros, não precisa de blockchain nenhum. A blockchain vai resolver um problema justamente quando tiver um montão de gente. Tá? A gente vai, vamos ver. Vamos encerrar aqui por causa já do horário, mas semana que a gente trata mais disso. Não entendi muito bem. Tipo, é que tem umas criptos que elas são lastreadas, né? Tem umas criptos que são lastreadas, e aí aqui não tem lastro nenhum, tá? Bitcoin não tem lastro. Também não tem uma contrapartida, ele não é uma dívida de ninguém. Mas tu tá falando tipo do Tether. Isso, mas tem outras moedas, tipo dólar Tether, por exemplo. Tá? Aí como é que funciona, qual que é o princípio? Né? Tem uma empresa, e aí essa empresa controla a emissão. A gente vai ver como é que é controlado aqui. Isso perderia o sentido, então, da criptomoeda, tipo, não ser um ponto de fato. Exatamente, você já entendeu. Por quê? No caso do dólar Tether, tem uma empresa que fala assim, eu adquiri de alguma forma $1 milhão. Aí o que ela faz? Emite o equivalente de 1 milhão de tokens de dólar Tether. E aí ela eventualmente entrou mais $1 milhão. Ela pode emitir mais 1 milhão. Entendeu? Eventualmente, se ela tiver que alguém sacar 1 milhão, ela precisa destruir 1 milhão de tokens. Ela precisa gerenciar. Só que você concorda comigo que é uma empresa que está fazendo isso. Ela é um banco que pode estar emitindo tokens e o laço dela, né, a promessa de ter os títulos, o equivalente em dólar do outro lado, o sistema da criptomoeda em si não consegue rastrear isso. Então você precisa confiar, do ponto de vista do sistema, você precisa confiar nessa empresa que ela está fazendo. Ah, mas aí tem o balanço e não sei o quê. Tem, mas também tem fraude, tem maracutaia, tem lavagem de dinheiro, tem você pensar, né? Sim, isso aí não é novidade para ninguém, né? Entendeu? Aí, enfim, esse é o... Por isso que é difícil de dizer que o dólar Tether é descentralizado. Entendeu? Não é. Tá? Ethereum, é descentralizado? É em algum aspecto, mas tem uma empresa também, que é o Ethereum Incorporated, né? Que ela tipo, cara, ela não só domina o hash rate da rede, como ela tem mecanismo de forçar mudanças nas regras do protocolo. Mudanças muito drásticas, inclusive. Então, você pode dizer que isso é descentralizado? Não. Tem alguém que toma a decisão e as outras pessoas são obrigadas a seguir a decisão. Elas são literalmente obrigadas a seguir a decisão. Isso não é descentralizado. Descentralizar, né? Então, sim. Entendeu? Bitcoin é a única coisa que até agora é realmente descentralizado. Tipo, centralizado de verdade quer dizer não só que está espalhado por aí, como quer dizer que nenhum nó tem autoridade sobre os outros para falar para eles fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E isso também gera problemas. A gente vai ver em algum momento aqui, por exemplo, é muito difícil fazer um upgrade no protocolo desse jeito, cara. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. A gente precisa sentar na mesa, literalmente, conversar e falar, e aí, vamos fazer ou não vamos fazer? O que a gente precisa para fazer? Vamos lá? O que você precisa que eu provo para você que isso aqui é bom e tal? Literalmente. Então tem uma política também envolvida, isso é fora do protocolo, percebe? Todo mundo bem? Até semana que vem, então. Quinta-feira a gente fala mais de transações.